Oferecimento SOS Peças Arsenal Car. Arsenal Car, tudo para o seu carro bem mais perto de você. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol! O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, quer tudo azul no seu caminho? Exija Nakata. Por quê? Porque é Nakata. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. CM Capital, a corretora independente que mais cresce no Brasil. Abra sua conta grátis. cmcapital.com.br/bandeirantes. Descontou no Tenda Atacado, baixe o app que baixa o preço na loja. Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Fios e cabos elétricos CIO, conectada com o futuro. 99, quem dirige com a 99 conta com dias cheios de corridas. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. E Estrela Bet, jogou, brilhou. Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes, para você ligado no FM 90.9 no AM 840 e pelo aplicativo da Band, o Band Play. Estamos no ar, estamos chegando para mais um jogaço do futebol brasileiro no estádio do Morumbi. Já a bola rola pelo Brasileirão, 24ª rodada, é noite de tricolor em campo, São Paulo em campo, São Paulo enfrenta o Fortaleza. Jogadores no gramado se aquecendo. São Paulo à direita se aquece, treina, finalizações. À esquerda o Fortaleza se aquece, treinando inclusive um bobinho ali no centro do gramado. É o futebol da Bandeirantes. Daqui a pouco a bola rola. São Paulo, 13º, 28 pontos. Pega um Fortaleza empalado, 8º colocado no campeonato com 35 pontos. Vem de uma vitória contra o Corinthians. Pega o São Paulo também forte, empalado no Brasileirão, mas empalado ainda mais pela possibilidade de um título de Copa do Brasil. Venceu o Flamengo, perdeu para o Internacional no último jogo do Brasileirão, mas está de olho no domingo.
mas não tira as atenções do brasileiro. Afinal de contas, não pode correr riscos. Tá próximo da zona do rebaixamento, nem tanto. Mas em um campeonato como o brasileiro, não se pode deixar de ganhar pontos dentro de casa. Já já a bola rola, 9h30 da noite, no estádio do Morumbi. Você curte o futebol da Bandeirantes. Repórter Paulo do Vale, trazendo os principais destaques e informações dos times, no gramado do jogo, no gramado do estádio do Morumbi, que não tá lotado, né, do Vale? Mas o torcedor tá de olho no domingo. A informação, o destaque do Tricolor. Boa noite, do Vale. É verdade, Martelli. Um abraço pra você, pro amigo ligado aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. Atenções voltadas pra grande final, por isso hoje um público não tão grande assim, perto do que vem fazendo o São Paulo nos últimos anos. Porém, obviamente, que a torcida vem sim apoiar o time, até porque é a partida antes da grande decisão. E a própria escalação do Dorival mostra exatamente qual é o foco do São Paulo, que não poderia ser outro. Time reserva, mas que tem James Rodrigues, que tem Luciano, que é um dos principais jogadores do São Paulo, e que tem no banco de reservas jogadores de Cotia e retornos importantes, como de Ferrarese, recuperado de uma cirurgia no joelho que aconteceu no início de fevereiro, e também o zagueiro Valse, que retorna após mais de 1000 dias afastado do time do São Paulo. Foi emprestado para o Juventude, onde realizou 8 jogos e 1 gol, sentiu dores novamente no joelho, retornou ao São Paulo e hoje está entre os relacionados pelo técnico Dorival Júnior, que não terá no banco de reservas Caleri, outros jogadores importantes que integram a equipe principal do São Paulo. Martelli. É o destaque, a informação do São Paulo, Tricolor paulista buscando mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. Alô, torcedor do Tricolor, chegando no futebol da Bandeirantes, voltando para casa, esperando, claro, uma vitória. O São Paulo está em campo no estádio do Morumbi, enfrenta o time de Vojvoda acertado, complicado de se enfrentar, que teve todos os seus ingressos vendidos para a final, ou melhor, para a semifinal, mas é tratada como uma final da Sul-Americana, mas também se posiciona bem no Brasileiro, com o retorno, quem sabe, de Marinho. O destaque, a informação do Leão, fala do Vale. Pois é, como você bem disse, em menos de uma semana o Fortaleza retorna aqui à cidade de São Paulo, mas para enfrentar o Corinthians na Copa Sul-Americana em busca de fazer história e quem sabe chegar a essa final inédita. Mas o técnico Vojvoda escala a força máxima no Campeonato Brasileiro, até porque sonha em conquistar novamente uma vaga na Copa Libertadores, caso não vença a Copa Sul-Americana. Portanto, Marinho, que era dúvida porque sentiu dores contra o Corinthians, assim como Lucero, atacante, os dois estão confirmados na equipe titular, assim como o zagueiro Tite, que também era dúvida. E novamente no banco de reservas, Iago Pikachu, que entrou contra o Corinthians e marcou o gol da vitória, além do atacante Thiago Galhardo como opção para Vojvoda. Martelli. Já já vai começar o jogo no microfone da Bandeirante. Jogadores do Fortaleza vão deixando o gramado, se dirigem para o vestiário para daqui a pouco voltar em definitivo. São Paulo ainda aquece no gramado com seus reservas. Titulares do Tricolor também vão-se embora para o vestiário. Já já a bola rola, 9h30 da noite. São Paulo de olho na final da Copa do Brasil. Fortaleza de olho na semifinal da Sul-Americana. Mais dois times que se enfrentam no Campeonato Brasileiro. A informação essa e a análise é sua. Boa noite para você, Alexandre Pretzel. Tudo bem, mestre? Tudo bem, meu caro Pedro Martelli. Um abraço a toda a nossa equipe, a todos que nos acompanham. Os jogadores agora voltando aos vestiários. Acho que vai ser um jogo solto, né? Porque o São Paulo precisa pontuar também na Série A. O Goiás acaba de empatar com o Flamengo e, querendo ou não, olhando para o resto do campeonato, foi um bom resultado para o São Paulo, para o Corinthians e para o Santos. Os três times que estão ali naquele bolo, já que o Goiás foi a 26, o São Paulo tem 28. Evidentemente que se o São Paulo perder o jogo hoje, não haverá crise nenhuma, ponto. Por causa do título da Copa do Brasil no domingo. Agora, se acontecerem duas questões negativas, o jogo da próxima quarta-feira contra o Coritiba vira uma decisão. Então assim, fica muito em cima do resultado, e o Dorival sabe disso. A escalação de um time reserva hoje é muito plausível, por quê? Porque o foco está totalmente voltado para o título inédito da Copa do Brasil. Quantas vezes a gente repetiu isso? São Paulo nunca ganhou a Copa do Brasil. Está na hora de ganhar. E chegou a hora de ganhar do destroçado Flamengo no final de semana. Hoje a gente está aqui também para ver o bom time do Fortaleza. O Vojvoda escala força máxima e o Fortaleza pega o Corinthians terça-feira que vem
na abertura da semifinal da Sul-Americana. Então a promessa de um bom jogo. São Paulo com as reservas, mas com o time solto. Time jogando pra cima. E o Fortaleza com seu futebol habitual. Um futebol muito interessante, meu caro Pedro Martelli. Já a bola rola no estádio do Morumbi. Neste momento no gramado, praticamente mais ninguém. Ninguém do departamento do São Paulo, também ninguém pelo lado do Fortaleza. A bola rola em menos de 20 minutos. Você ligado no microfone da Bandeirantes. Daqui a pouco, São Paulo e Fortaleza se enfrentam, porque o futebol sempre foi e sempre será na Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda, que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. Quem vai fazer a limpa nos campeonatos deste ano? Timão ou Verdão? Peixe ou Tricolor? Fla ou Flu? Viu? Você vive apostando, então venha para a Estrela Bet, a maior, agora também eleita a melhor casa de entretenimento esportivo do Brasil pela Sigma Awards. E faça suas apostas brilharem. Acesse agora mesmo estrelabet.com e comece a brilhar com a gente. Estrela Bet, jogou, brilhou! Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Sil. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Há 30 anos, a CM Capital ajuda milhares de pessoas a investir e realizar sonhos. Aqui você conta com atendimento rápido e personalizado, com os melhores especialistas do mercado financeiro, além de conteúdos educacionais exclusivos. Por isso, nós te recomendamos a melhor. Na maior corretora independente do Brasil e da Espanha, o nosso único foco é você. Acesse cmcapital.com.br/bandeirantes e abra sua conta grátis. CM Capital, invista em você. Torcedor, no gramado das obras entram em cena os fortaços. Cimento CSN, o líder incontestável, com tradição e qualidade insuperável. Cimento Montes Claros, o parceiro da sua obra. Cimento Mauá, sinônimo de tradição e qualidade. E a Muralha Cimento Elizabeth, sempre segura. Juntos são os fortaços da construção, marcando golaços de qualidade, tecnologia e tradição. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. Motorista parceiro, mais de 40 milhões de passageiros contam com você. Quem dirige com a 99 tem os dias cheios de corridas e um cuidado especial em toda a jornada atrás do volante. Além disso, você também conta com um pacote de ganhos exclusivo. Tá a fim de fazer uma grana extra? Então já sabe, conta com a 99. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com.
Você sabia que o superaquecimento é uma das principais causas de problemas do motor? Entre os motivos para isso acontecer estão o uso de produtos de baixa qualidade e a falta de troca do fluido no prazo correto. Para não colocar a segurança da sua família em risco, faça a troca de acordo com o manual do seu carro. E na próxima troca de fluido, escolha Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Para tudo na vida existe um porquê. E aqui entre nós, a gente sabe, existe sempre uma pergunta sobre desempenho na estrada, qualidade e durabilidade das peças do veículo, sobre confiança quando a gente está ali na direção. Então, por que ficar na dúvida se você já tem a melhor resposta? Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Por quê? Ora, porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. É noite de futebol brasileiro, é noite de campeonato brasileiro no estádio do Morumbi, no tradicional estádio do São Paulo. Daqui a pouco a bola rola. São Paulo e Fortaleza se enfrentam e a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Alô, Manuel Zaidan. Manuel Zaidan tá ligado no microfone da Bandeirantes. Já as escalações dos times. São Paulo e Fortaleza se enfrentam daqui a pouco no microfone da Bandeirantes. Vamos girar a equipe de reportagens da Bandeirantes com todos os times de São Paulo, começando com destaque do Verdão, começando com a informação do Palmeiras. Repórter Gustavo Soler, fala, Soler. Tudo bom, Martelli? Abraço para você e para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. O diretor de futebol do Palmeiras, Anderson Barros, está próximo de assinar a sua renovação contratual com o Alviverde por mais uma temporada. O Verdão, que encara amanhã o Grêmio fora de casa e deve ir a campo com o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. Meio de campo de Zé Rafael, Gabriel Menino e Rafael Veiga. No ataque, Mike, Arthur e Rony. O destaque é a informação do Corinthians, falando do time do povo na Bandeirantes. Xará Pedro Ramiro, chega mais, Pedro! Fala, Martelli, o Corinthians estuda se vai poder contar com seus principais jogadores para a partida de sexta-feira contra o Botafogo. A ideia é evitar que eles tenham qualquer problema muscular para o jogo da semifinal da Copa Sul-Americana contra o Fortaleza. Falando em eleições corintianas, o que a gente apurou é que já há uma data marcada para a votação da presidência do clube e ela será em 25 de novembro. O destaque é a informação do Santos, falando do Peixe na Bandeirantes. Alô, Felipe Melo. Boa noite, Bartelli. Grande abraço para você, para todo mundo. A diretoria do Santos procura um técnico brasileiro após a saída do uruguaio Diego Aguirre. O objetivo é fechar com um novo treinador até o final desta semana. Hoje, os jogadores ganharam folga e amanhã é a reapresentação do elenco, ainda comandado pelo técnico interino Marcelo Fernandes. O Santos encara somente no dia 1º de outubro o Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro. A informação do setor de jornalismo da Bandeirantes. Alô, repórter Vitor Lopato. Fala, Martelli, muito boa noite para você, para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. O Banco Central confirma a previsão e reduz a taxa básica de juros em 0,5 ponto percentual. A Selic está agora em 12,75% ao ano, o menor patamar dos últimos 16 meses. Esse foi o segundo corte seguido anunciado pelo Copom. O comunicado divulgado após a reunião sinaliza uma nova redução no próximo encontro. Segundo o último Boletim Focus, a projeção é que a taxa de juros feche o ano em 11,75%. É o timaço da Bandeirantes, trazendo destaques e informações agora no Plantão Esportivo. QG de Esportes, boa noite para você, Bruno Migliossi. Fala, Martelli, muito boa noite para você, pro amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes nessa quarta-feira de bola rolando pela Série A. Mais cedo já tivemos jogo empatado sem gols, 0-0 entre Goiás e Flamengo na Serrinha, num jogo de verdade muito ruim. Nesse horário, 9h30 da noite, temos também Fluminense e Cruzeiro, jogo importante no Maracanã, um clássico da Série A do Campeonato Brasileiro. Além disso, tivemos Liga dos Campeões, primeira rodada com times estreando e um jogaço, 4-3 para o Bayern de Munique contra o Manchester United.
United, Casemiro foi para a rede 2 vezes pelos Red Devils, mas não foi suficiente, perdeu na Alemanha. O Arsenal estreou bem, vencendo o PSV, placar de 4-0. Também tivemos o Real Madrid com um gol no finalzinho, um gol achado de Bellingham, vencendo o União Berlim no Santiago Bernabéu, além de um empate entre Real Sociedad e Inter de Milão, placar de 1-1. Esses os destaques dessa quarta-feira no Brasil e no mundo, Martelli. É o timaço da Bandeirantes na mesa de som, Michel Lopes na central, Beto Rebeque, Caiane Martins no Twitter, Alexandre Marques, digital de Gabriel Modesto, comigo aqui no estádio do Morumbi, time de externas, Guilherme Mordente, Rafael Pellegrini, tá tudo pronto para começar o jogo no estádio do Morumbi, torcedor vai chegando aos poucos ao Cícero Pompeu de Toledo, não é aquele público, afinal de contas, São Paulo tá esperando bater recorde de arrecadação no futebol brasileiro domingo, hein, aí tem que salvar um pouco de grana, Paulo do Vale. Ai, haja grana, viu, Martelli? O ingresso mais barato para domingão no setor popular, né? Que normalmente custa 50 mango e tudo mais, R$200. E obviamente que, né, acabou rapidamente, né? O torcedor de São Paulo teve que ser ligeiro para garantir esse ingresso da forma correta ali, apesar de que haja paciência com a tal da Total Acesso, né? Essa parceira do São Paulo ao longo dos últimos anos, que muita gente tem tentado entender porque o São Paulo segue com essa parceria, talvez, né, quem sabe aí para os próximos anos isso acabe mudando. No momento que eu vejo o Dorival Júnior aqui já no gramado do Morumbi, acenando para a torcida, de fato, né, hoje um público, cara, eu não vou falar decepcionante, porque a torcida do São Paulo, ela vem dando show, domingo tem essa final, o ingresso tá caro demais, chega nessa hora, né, acaba estourando no bolso justamente do torcedor popular. Então, assim, não dá para chamar de decepcionante, não. Mas perto do que o São Paulo vem recebendo, na casa de 50 mil, até mesmo para jogos do Campeonato Brasileiro, hoje a gente deve ter aqui no máximo, pelo que eu tô vendo agora, até tentei ser otimista no começo da nossa transmissão, mas agora vendo mesmo o panorama do Morumbi, eu consigo acompanhar aqui praticamente todo o Morumbi, inclusive a torcida do Fortaleza. Esta sim, proporcionalmente veio de uma forma interessante, mas eu colocaria hoje, agora, sendo otimista, 30 mil torcedores no Morumbi para esta noite, viu, Martelli? Já vai começar o jogo no estádio do Morumbi, você curtindo o futebol na Bandeirantes, quase 9h30 da noite. Momento em que teremos os jogadores subindo ao gramado do estádio do Morumbi. São Paulo e Fortaleza se enfrentam. É jogo válido pela 24ª rodada do Brasileirão. Agora há pouco a gente estava vendo aqui, né, Preto? Acabou o jogo do Flamengo, Goiás 0, Flamengo também 0. O Santos acabou vencendo o Bahia fora de casa. O São Paulo não está longe da zona do rebaixamento. Mas é aquilo. Se perde um jogo hoje, vai para uma final. Eventualmente está com a vantagem. Mas acontece algum tropeço, o São Paulo tem que olhar para o Campeonato Brasileiro também. Eu lembro muito bem quando o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil e caiu. Não estou colocando aqui a situação do São Paulo é essa, né? Mas isso já aconteceu no futebol. Tem razão, e o São Paulo sabe, o Dorival valoriza muito a Série A do Brasileiro, sabe por quê? Se por acaso não ganhar a Copa do Brasil, eu repito, tá? Para mim o São Paulo será campeão. Mas se não ganhar, quarta-feira que vem, às 7 da noite, aqui tem São Paulo e Curitiba. Então o Curitiba pega o Vasco amanhã, tem um confronto direto. Curitiba para mim está numa situação difícil, mas se o Curitiba ganha do Vasco, coisas que podem acontecer, o Curitiba vai a 17, encosta no Vasco e vem para jogar contra o São Paulo aqui. No caso do São Paulo, né, tratar esse jogo como uma decisão que eu digo em termos de pontuação, o jogo pode mudar o cenário, se o São Paulo não ganhar a Copa do Brasil. Mas para mim vai ganhar. O jogo de hoje é um jogo importante, mas o time do Fortaleza é bem treinado. E o Fortaleza deve impor alguma dificuldade para o time reserva do São Paulo daqui a pouco. A gente espera pelo menos que seja um jogo solto, né? Um jogo para frente, porque o São Paulo também precisa pontuar. No momento em que os jogadores do São Paulo e de Fortaleza sobem ao gramado do estádio do Morumbi, vai começar o jogo, tá tudo pronto, jogadores perfilados, vamos escalar os times. O São Paulo buscando mais uma vitória no Brasileiro, o São Paulo de olho na final da Copa do Brasil, o 6 vezes campeão brasileiro, trimundial, tri de Libertadores, buscando a primeira Copa do Brasil, na Bandeirantes, Paulo do Vale com a escalação do São Paulo. Definido e escalado pelo técnico Dorival Júnior, time alternativo pensando na grande decisão de domingo. O São Paulo está pronto com 93, Jandrei no gol, 45 Natan, 4 Diego Costa, 28 Alan Franco, 6 Wellington, meio de campo, de 8 Luan, 20 Gabriel Neves,
15, Michel Araújo e 19, James Rodrigues. No ataque, 31, Juan e 10 Luciano. Repeteco do São Paulo. De 93, Jandrei, 45, Natan, 4, Diego Costa, 28, Alan Franco, 6, Wellington, 8, Luan, 20, Neves, 15, Michel Araújo, 19, Rames, 31, Juan, 10, Luciano. E o banco de Dorival Júnior do Vale. À disposição de Dorival, hein? Muita gente de Cotia e também muita gente sumida. 23, Rafael, o único titular à disposição para hoje. 13, Ferrarese, que não joga desde janeiro. 12, Pato. 18, Rodriguinho. 21, Mendes. 22, David. 34, Rai Ramos. 37, Thales Costa. 43, Valse, que mais de 1000 dias depois pode voltar a vestir a camisa do São Paulo. 44, Matheus Belém. 46, Negruti. E 47, Pedro Vilhena. Esse é o São Paulo e a escalada definida no microfone da Bandeirantes. Vai começar o jogo no estádio do Morumbi. O São Paulo em campo enfrentando o Fortaleza, um time difícil, um time organizado, o time de uma gestão do futebol cearense de se invejar. Comandado por Vojvoda. O Fortaleza, o Leão Tricolor e a escalada definido na Bandeirantes. 46 títulos de campeonato cearense do Vale. No gramado do Morumbi, a escalação do Fortaleza. Do técnico Juan Pablo Vojvoda e de João Ricardo no gol, camisa 1. 2, Tinga. 19, Emanuel Brites. 4, Tite. Meia dúzia, Bruno Pacheco. 17, Zé Wellington. 8, Caio Alexandre. 7, Pochettino. 12, Marinho. 29, Guilherme e 9, Lucero. Mais uma vez o Leão. 1, João Ricardo. 2, Tinga. 19, Brites. 4, Tite. 6, Pacheco. 17, Zé Wellington. 8, Caio Alexandre. 7, Pochettino. 12, Marinho. 29, Guilherme, 9, Lucero. E o banco do Vojvoda do Vale. À disposição do treinador argentino Fernando Miguel para o gol. 16, Figueiredo. 3, 5, Benevenuto. Lucas Crispim tem a 10, Silvio Romero. 18, Dudu. 20, Pedro Augusto. 21, Pikachu. 22, Escobar. 33, Machuca. 39, 88, Lucas Sacha. E 91, Thiago Galhardo. Times escalados e definidos. São Paulo está pronto para o jogo. Fortaleza também vai começar o jogo no estádio do Morumbi. Está tudo pronto pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O São Paulo está em campo jogando em casa. O Fortaleza viaja, desembarca em São Paulo para tentar colocar um pouco de dúvida na mente dos torcedores, jogadores do São Paulo para uma final de domingo. A confiança de 1-0 conquistado no estádio do Maracanã. Mas o São Paulo vai ter que passar pelo Fortaleza. Hoje eles no gramado de preto e um verde a lá marca-texto. Quero saber quem apita o jogo. A arbitragem é do carioca Yuri Elino Ferreira da Cruz. Árbitro jovem, de apenas 31 anos. Auxiliado por Luiz Cláudio Regazzoni, também do Rio de Janeiro. E Lilian da Silva Fernandes Bruno, também do RJ. No VAR, Carlos Eduardo Nunes Braga. Alexandre Pretzel já fala das escalações, é claro. 31 anos para um árbitro, a gente até arregala os olhos. Mas para um jogo desse deve ser um cara tido como promessa no quadro de árbitros do país, né? Quantos anos você tem, Martelli? 26. 26 já é um narrador que tá empunhando um microfone gigantesco, né? E mala, né? Pois é. Obrigado, então é o seguinte, ó, eu não acho, obrigado, com 26 tu já tá aqui, né? Então cada um recebendo as suas oportunidades, mas sinceramente, só entre nós, eu não conheço o Yuri da Cruz. Vamos ver o primeiro jogo que ele vai apitar na Série A, eu imagino. E assim, ó, a CBF de vez em quando ela gosta de viver perigosamente. O rapaz ele tem que começar, ele tem que estrear num jogo. Se esse é o jogo que ele está fazendo pela primeira vez, um São Paulo e Fortaleza, num jogo de Série A do Brasileiro, porque as pessoas viram que ele tem capacidade. Mas é bom sempre dar uma sequência para árbitro iniciante na Série B, onde a gente está vendo uma competição muito interessante, muito equilibrada, com jogos muito bons, com a transmissão da Band. Então eu acho que, tomara que ele tenha uma boa arbitragem, mas ele é um desconhecido. Mas todo mundo tem uma hora para começar, Pedro Martelli. Ô, Pretzel, que é o teu caso também. Um grande abraço. Agradeço, viu, mestre? Estamos juntos sempre, há anos.
Aproveitando, essa é a resposta de sim ou não. O Flamengo foi e não poupou no jogo contra o Goiás, 0-0. São Paulo com o Dorival poupa pro jogo de domingo. Acertou o Dorival? Acertou o Dorival e o São Paulo errou. Sabe por quê? Porque os caras não querem mais o São Paulo. A gente viu o jogo aqui, o Flamengo destroçado em campo, os jogadores correndo tudo errado. Descrédito total na relação com o técnico. Então o São Paulo errou em escalar a força máxima. Eu sempre sou favorável a isso, mas o São Paulo olha pro elenco, ninguém fala com ele, ele botou o time principal. Os caras com uma decisão no domingo aqui, é evidente que eles não iam correr como não correram. Tá tudo pronto no estádio do Morumbi, vai começar o jogo. São Paulo inteiro de branco à esquerda da cabine da Bandeirantes, apenas com detalhes do tricolor em preto e vermelho. À direita se posiciona o Leão, o tricolor de Fortaleza também com seus shorts e meiões em azul, camisa em branco, vermelho e azul. Apita o árbitro, começa o jogo no Morumbi. Pedro Martelli. Curtindo o futebol da Bandeirantes, é Brasileirão, é Morumbi, é o palco do jogo. São Paulo e Fortaleza se enfrentam. Sai pro jogo São Paulo, sai pro jogo também o Fortaleza. São Paulo desce na primeira por dentro. Luciano escapou na intermediária ofensiva. Gira o jogo pela meia esquerda. Entrega para Wellington. Wellington próximo ao banco de reservas do Voivoda. E começa a jogada mais atrás. Entrega para Luan na intermediária ofensiva na meia esquerda. Ele volta o jogo na quarta zaga para Diego Costa. Diego Costa escapa da marcação pela meia esquerda. Volta para Wellington. Wellington rinde a marca da Cal. Levanta na entrada da grande área. Bom passe. É pro domínio de Michel Araújo. Tá dentro da grande área. Pode pintar o primeiro gol. Soltou na canhota. Na linha de fundo. Mais um cruzamento por baixo. Estica a perna por baixo. Corta a marcação do Fortaleza. Se esticou inteiro, Tinga. Corta a zaga do Leão na primeira descida do São Paulo. Fortaleza tenta a resposta. Guilherme domina pela esquerda. Volta a jogada para Pochettino. Pochettino recua na quarta zaga. Tite sai jogando pro Fortaleza no comecinho de jogo. Placar de 0-0. 1 minuto jogado deste primeiro tempo. Quem dirige com a 99 conta com incentivos para ganhar mais. Vai de 99. Está jogando Fortaleza no seu concentrado. Gramado tenta escapar da marcação. Cruza a fronteira, vai-se embora. Cai o Alexandre. Ele lança para o campo de ataque na meia esquerda. Tentou escapar da marcação por baixo. Vem o Natan, corta a linha lateral da grande área. Fica pedindo um toque. O ataque do Leão. O árbitro manda seguir. Retoma o São Paulo. Luciano domina pela meia direita no campo de defesa. Solta o passe para Natan. Natan de novo para Luciano. Luciano na trabalhada de bola pela meia direita. Ele acabou vacilando. Perdeu a bola no círculo central. Briga por ela. Insiste o São Paulo. Torcedor aplaude. Foi bem o Michel Araújo. Inverte o lado do campo. Na meia esquerda. É para Wellington. Encarou a marcação. Levou para a linha de fundo. Ameaçou fazer o cruzamento. A bola explode no meio da marcação. Vem de qualquer jeito para botar para fora. Brito tira. Corta mais uma zaga do Fortaleza. Começa pressionando o São Paulo. São Paulo domina. Tricolor na meia esquerda de novo com Michel Araújo. Solta o passe para Wellington. Wellington próximo à bandeira de escanteio. Não dá para cruzar. Volta a jogada para Michel Araújo. Michel Araújo flutua à frente à marcação. Ele é tocado, pressionado pela marcação. Rola praticamente no campo de ataque para o São Paulo. De novo com o Gabi. Gabi está jogando no círculo central, retoma o São Paulo. São Paulo volta o jogo na quarta zaga. Vem para fazer o domínio Alan Franco. Alan Franco empurra para Wellington. Wellington domina pela meia esquerda de novo à frente de Voivoda. Pisa na bola, erga a cabeça, busca espaço por dentro, sem opções. Lança pela linha de fundo, bola para Michel Araújo. Tentou lançar no meio da grande área, a bola chegou para o Juan. Juan fintou, soltou para Luan na entrada da meia lua. Tentou bater para o gol. Vem por baixo a marcação, tira. E agora segura. Pochettino arma o contra-golpe na meia esquerda. No carrinho, firme, Diego Costa bota para fora. 0-0, placar de 0-0. 3 jogados deste primeiro tempo. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Lateral está marcado, Fortaleza vai ser jogando pelo campo de defesa. A meia esquerda, Bruno Pacheco. Arremessa a bola para Tite. Tite de primeira para Brites. Brites, seu compra de zaga, tenta ser jogando à frente da grande área. Se apresenta por dentro, Zé Wellison pede o passe. Recebe Zé Wellison. Arma a jogada para o Leão. Chapa a bola pela meia direita para Tinga. Tinga volta o jogo mais atrás para Brites. Brites, o último homem de jogador de linha do Fortaleza. Trabalha pela meia esquerda para Tite. Tite de primeira na canhota para Bruno Pacheco. Pacheco finta a marcação do Gabi. Abandona a ponta, vem por dentro, solta no círculo central do gramado. Escapou, caiu o Alexandre. Volta para Tite. Tite pisa na bola, sai jogando para o Fortaleza. São Paulo se posiciona, tenta subir a sua marcação. Zé Wellison por dentro, no círculo central do gramado. Sai jogando para o Leão. Abre a jogada pela meia direita. O lançamento é feito, saiu. Essa bola saiu no campo de defesa, não chegou nem no Tinga. Lateral está marcado e é para o São Paulo. São Paulo vai repor a bola em campo. Lateral no campo de ataque para o Tricolor. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. Com muita qualidade e economia em todos os produtos. É no Tenda Atacado.
São Paulo sai jogando pela meia direita. Se apresenta Natan. Natan na quarta zaga. Volta o jogo para Diego Costa. Diego Costa chapa para Alan Franco. Alan Franco domina pela meia esquerda. Erga a cabeça. Chapa lá do interno do pé. De primeira para Wellington. Wellington exatamente de cruz a fronteira pela esquerda. Volta o jogo pela quarta zaga. Troca passes o São Paulo. Comecinho de jogo no estádio do Morumbi. 0-0. Gabi vem para buscar o jogo pela meia direita com o cabelo enjoado. Já não é mais aquele rosa. Tá começando a ficar um pouco mais escuro. Detalhe do jogador Gabi no meio de campo, tenta armar a jogada, volta pelo campo de defesa, se posiciona inteiro na retaguarda do Fortaleza, não sobe para dar o combate, sai jogando pela quarta zaga de novo Diego Costa, chama para o jogo na meia direita, de primeira para Natan, Natan para Luciano, Luciano por dentro, o passe é mascado, volta para Pochettino, Pochettino no círculo central do gramado, tentou lançar Luciano, Luciano perde a bola, aplaude o torcedor, foi bem, mais uma vez o Alan Franco tira, e o São Paulo vem para ataque, Luciano por dentro, soltou passe de primeira para Rames Rodrigues pela canhota, entrega para Wellington. Wellington erga a cabeça, ameaça fazer o cruzamento, volta. E começa pela meia esquerda, o Wellington vai sozinho, ganha o lateral. Lateral tá marcado para o São Paulo. Passamos de 5 jogados deste primeiro tempo, placar de 0-0. Lateral já marcado para a equipe do São Paulo, lá pela meia esquerda, cobrado, tem pressa. Sai jogando pelo círculo central do gramado. Vem para fazer o domínio Diego Costa. Diego Costa trabalha a bola pela meia direita. Entrega a bola de primeira para Natan. Natan recua pela quarta zaga, é o troca de passes do São Paulo, enquanto Fortaleza só assiste. Por enquanto o placar do jogo é de 0-0. Você ligado no microfone da Bandeirantes, tentou descer pela meia esquerda. Perdeu agora o passe, o São Paulo está marcado o lateral para o Fortaleza. A posse de bola para o Leão no campo de defesa. Quase 100 jogados deste primeiro tempo e o jogo em Pretzel. O jogo começa bem aberto pelos dois lados, né? O Fortaleza tenta sair jogando, mas o São Paulo breca e quando recupera essa bola parte em velocidade. É um jogo bom para a gente ver também Rames Rodrigues, né? Que no primeiro lance aqui numa tabelinha com o Luciano mostrou qualidade técnica, mas ainda assim, não sei se o PDV concorda, me parece um pouco sem ritmo de jogo. Vem pro campo de ataque, o São Paulo insiste. Lançamento feito na meia esquerda, Michel Araújo. Olhou pro meio da grande área, cruzamento, toque pra fora, pela linha de fundo. Uma jogadaça do São Paulo, Michel Araújo pela meia esquerda, ergue a cabeça, levanta. Na entrada da pequena área, Tite, tem escanteio. É o primeiro do jogo, o primeiro pro São Paulo na direita aí do Vale. E essa bola era justamente pro Rames Rodrigues, que agora se prepara para cobrar o primeiro escanteio, lado direito de ataque do São Paulo. Escanteio pro São Paulo cobrar, placar de 0-0, passamos de 6 jogados deste primeiro tempo. É a primeira bola que vai levantar para o meio da grande área o São Paulo. Você ligado no microfone da Bandeirantes, vem Rames Rodrigues, canhoto posicionado pela meia direita. Se posiciona para fazer o levantamento, quem sabe o primeiro gol. Rames Rodrigues, levantamento na segunda trave, o toque pro gol nas mãos de João Ricardo. Essa ficou tranquila, firme a defesa do goleiro no centro do gol do Vale. Foi na cabeçada do Diego Costa, né? Zagueirão, nova oportunidade entre os titulares. No ano passado era o capitão do São Paulo, hoje tendo a oportunidade. João Ricardo fez a defesa, já repõe em jogo 0-0. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Para agilizar seus negócios, é a Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Sai para o jogo, Fortaleza domina pela meia direita, tentou fintar a marcação, perdeu Tinga. São Paulo retoma, torcedor gosta, raça, disposição de Michel Araújo pela meia esquerda. Trabalha com Rames Rodrigues, Rames Rodrigues volta o jogo para Luan. Luan trabalha pela canhota, São Paulo começa a trocar passes, começa a gostar mais do jogo. O torcedor do São Paulo vem junto buscando o primeiro gol. Trabalha a bola, Diego Costa pela meia direita, acelerou, rápido, rasteiro e ligeiro pela ponta para Natan, Natan por dentro, trabalha com Gabi para Natan, pressionado, volta o jogo, retoma o São Paulo no campo de defesa, de novo Diego Costa para seu companheiro de zaga, Alan Franco volta o jogo para Diego Costa, Diego aberto pelo lado direito, aberto pelo lado esquerdo, Alan Franco, trabalha a bola, Diego Costa na meia direita, entrega para Rames Rodrigues soltou na entrada da grande área, a bola para Juan tentou, lançamento à frente, escapou da marcação, Luciano armou, bateu cruzando no centro do gol. João Ricardo fecha a porta de novo, encaixa firme, não solta do Vale, pancada do Luciano. Do capitão do São Paulo na noite de hoje, né? Camisa 10, Luciano, ficou de fora do time inicial do último domingo contra o Flamengo, portanto, está entre os titulares hoje, quem sabe, né? Pode mudar a cabeça do Dorival para domingo e ganhar uma vaguinha no time. São 8h30 do São Paulo, 8 minutos e meio, onde o São Paulo manda no jogo. Fortaleza não tem saída de bola. 2 ataques pelo lado, o chute do Luciano. Muito bem o São Paulo com reserva nesse início de jogo. Placar de 0-0, Fortaleza tenta descer para o campo de ataque na meia esquerda.
Só que aí não tem ritmo, Bruno Pacheco. Bruno Pacheco trabalha pela canhota, escapou da marcação do Luan, levou, encarou, Natan, pedalou, balançou, vem por dentro, tocado. O árbitro manda seguir. Na frente do árbitro, inclusive até o momento bem posicionado, acerta mais uma. O Rames Rodrigues agora vacilou, hein? Rames Rodrigues vacilou na meia esquerda, campo de defesa na minha frente, hein? Pega mal, pega de canela, lateral tá marcada, a posse de bola é pro Fortaleza. Lateral pela meia esquerda, Bruno Pacheco faz a cobrança, tem pressa, trabalha com Gabriel, Guilherme, os dois trocando passes. Gabi volta para Guilherme. Guilherme recua pelo círculo central do gramado. Cai o Alexandre para Zé Wellison. Zé Wellison pela meia esquerda, volta para o campo de ataque, trazendo o seu zagueiro Tite. Tite para Zé Wellison. Zé Wellison pelo círculo central do gramado. Trabalha a bola na meia direita para Caio Alexandre. Caio Alexandre vem por dentro. Com espaço, tentou o lançamento no meio da marcação, explodiu e se oferece nos pés de Rames Rodrigues. Rames Rodrigues puxa contra-golpe, soltou na meia esquerda, tenta descer, Michel Araújo. Calma o lance. Vai trabalhar, vai recomeçar o São Paulo lá atrás. No campo de defesa, sem pressa, Lanfranco. Sai jogando pro São Paulo. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando pra você. Brasileirão no estádio do Morumbi, 24ª rodada, relógio marca 10 jogados do primeiro tempo. São Paulo 0, Fortaleza também 0, alô, Bruno Milhossi. E tem bola rolando no Maracanã, o Fluminense está empatando com o Cruzeiro também pelo mesmo placar, 0-0. Grupo Souza, Lima, Eficiência e Segurança e Serviços. É no Grupo Souza Lima, vem São Paulo, Rames Rodrigues cruzou, estica a perna, bota pra fora, Tite. O cruzamento do São Paulo de novo pela meia direita na linha lateral da grande área. Rames Rodrigues cruza, estica a perna, o zagueiro marca, escanteio pro São Paulo na direita do Vale. E numa dessas o capitão Luciano chamou a atenção do Natan aqui. Lateral direito do São Paulo, hoje tem oportunidade de segundo escanteio pro tricolor, Rames cobra. Vem Rames Rodrigues, camisa número 19 pro São Paulo, quem sabe é o primeiro gol. Jogadores vão para o meio da grande área. Rames levantou na segunda trave, deu um soco na bola, o goleiro, a bola tá viva na meia esquerda. Insiste o São Paulo, não. Aí o domínio foi completamente errado. Pegou mal na bola lá na linha lateral da grande área, o Luciano canelou, cede o lateral pro Fortaleza, lá pela meia direita. E aí, será que a próxima avenida vai estar lotada ou tranquila? Viu como você vive apostando? Estrela Bet. Jogou, brilhou. Passamos de 11 minutos jogados, você ligado no microfone da Bandeirantes, placar de 0-0. Curtindo também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Lateral tá marcado, Fortaleza não tem pressa para que bola em campo. Juizão pede um pouco mais de pressa. Lateral cobrado, tenta despachar para o campo de ataque, Tinga. Intercepta a marcação do São Paulo no bate-bate. Essa bola volta na entrada da grande área. Estica a perna esquerda, corta de qualquer jeito, Tite. A bola viaja, ganha altura no círculo central do gramado. Tentou domínio, Luciano. Luciano botou na grama, torcedor gosta, aplaude, volta o jogo. Alan Franco vai ser jogando pelo campo de defesa. CM Capital, a corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Abra sua conta grátis, acesse cmcapital.com.br/Bandeirantes. São Paulo tenta ser jogando pelo campo de defesa na meia direita. Diego Costa despacha para o campo de ataque. Sobe Tite, toca de cabeça. Bola volta para Gabi. Bota na grama, recomeça o São Paulo. Trabalha a bola na meia direita, Natan. Natan volta na quilha da grande área. Pela ponta da área, na meia direita. Trabalha Diego Costa, volta para Jandrei. Jandrei pela meia esquerda. Bola passa pelos dois zagueiros. Chega até o domínio de Alan Franco. Alan Franco recua. De novo pro inteiro de preto. Jandrei ser jogando dentro da grande área. Ele inverte o lado do campo na ponta direita. A bola foi boa. É para Natan. Natan para Gabi. Gabi fatiou. Inversão na meia esquerda, o bolão, Michel Araújo tocou de cabeça na entrada da grande área, era pro Juan, Juan chegou para cortar, botou para fora. Lateral tá marcado para o São Paulo. Lateral já cobrado na meia esquerda, insiste o São Paulo. Michel Araújo pisa na bola, vai gostando do jogo tricolor. Placar de 0-0. Trabalha a bola com o Wellington. Wellington abandona a ponta, vem por dentro. O bolão para Luciano, ele não consegue o domínio. Dentro da grande área, estica a perna esquerda. Forte demais, linha de fundo, só tiro de meta pro Fortaleza do Vale. Acho que nem o Luciano acreditava que essa bola poderia passar pelo Brits, né? E aí ele chega nela, já um pouco atrasado, não consegue fazer o domínio como gostaria. Ela escapa do pé do camisa 10, vai pela linha de fundo. Tiro de meta, Fortaleza, por enquanto 0-0 no Morumbi. E no momento, os reservas do São Paulo parece que estão na frente do Fortaleza na Série A do Brasileiro. É o que não está acontecendo. São Paulo titular com força máxima tem 28 pontos. Parece que é o inverso pelo que se apresenta esse início de jogo. Muito bem o São Paulo na partida. O Gabriel, volante,
jogando bem, a bola chegando no Luciano, os dois laterais, o Natan e o Wellington, passando bem contra a defesa do Fortaleza. Fortaleza tá meio, parece que comeu uma paeja antes do jogo, viu? Mas o São Paulo não quer nem saber, tá jogando bem melhor. Para deixar tudo azul no seu caminho, você sabe, amortecedor HG. Por quê? Porque é na Cata. São Paulo sai jogando o placar de 0-0, 14 minutos jogados deste primeiro tempo no estádio do Morumbi. Trabalha a bola pela quarta zaga da meia esquerda, Alan Franco. Alan Franco pressionado pela marcação do Luciano, volta na entrada da grande área para Jandrei. Jandrei fatiou para o campo de ataque, ele quebra buscando o Natan. Natan subiu para tocar de cabeça, a bola foi forte demais. Saiu pela linha lateral, manual para o Fortaleza no campo de defesa na meia esquerda. 0-0 o placar do jogo. Torcedor, chegou a hora. No gramado das obras, entre em cena os Fortaços. Na hora de construir ou reformar, vá de CSN Cimentos. CSN Cimentos, os Fortaços que constroem o Brasil. Lateral cobrado para o Fortaleza, na meia esquerda, ganha Guilherme. Guilherme solta no círculo central do gramado, deu jogo para Pochettino. Pochettino para Guilherme, escapou pela meia direita, Marinho pediu, solta a bola Guilherme, na quina da grande área, pode vir minimíssel, hein? Marinho abandona a ponta, vem por dentro, soltou na meia direita para Tinga. Tinga não cruza, volta para Pochettino. Pochettino levantou na grande área, para Zé Wellison, toque pro gol. Gol! Do Fortaleza! Zé Wellison! Na primeira jogada do Leão e disparou legal pelo círculo central do gramado Guilherme. Ele trabalha com o Pochettino, Pochettino para Guilherme, invade o círculo central do gramado e foi-se embora. Estenderam o tapete vermelho. Ele enxergou passando pela meia direita. O Marinho pediu, soltou o passe de calcanhar. O Tinga só ajeitou, rolou para Pochettino. Ele cruza na meia esquerda, na segunda trave, sobe. Zé Wellison toca no canto inferior esquerdo de Jandrei. Na marca dos 16 minutos jogados deste primeiro tempo, Priscilão pulsar, estremecer e vibrar. Só precisou de uma bola para Zé Wellison. Aquele abraço, Jandrei tá no gol. Ela ainda toca na trave e entra com requinte de crueldade. Caprichosamente tá lá dentro. Agora no Morumbi, São Paulo 0, Fortaleza 1 do Vale. E nem sempre o futebol é justo, né, Martelli? Porque o Fortaleza pisou pela primeira vez agorinha na área do São Paulo, com 15 minutos de jogo, e marcou o gol, né? Na boa jogada do Marinho, que arriscou ali, fingiu que arriscaria o chute, tocou de calcanhar, serviu o Tinga, que achou o Pochettino, que na segunda trave cruzou na cabeça do Zé Wellison, que parecia sem ângulo. Ele arrisca a cabeçada, o Jandrei se estica todo, não alcança. Ela ainda pega na trave, vai morrer no fundo das redes. É o primeiro do Morumbi, o Fortaleza abre o placar por aqui. Aberto o placar no Cícero Pompeu de Toledo, Fortaleza sai à frente, São Paulo era melhor no jogo, Zé Wellison foi para a rede, Pretzel. Espetáculo é o futebol, na primeira chegada, até na intermediária, eu nem diria na área como o PDB lembrou, mas aí o Zé Wellison entra, agora o cruzamento foi um balão para a área. E o Natan São falhou, Paulo, Michel Araújo na entrada da grande área, vai marcar o golaço, passou por 3, caiu, pênalti! A ponta marca da Cal e o Urelino marca pênalti para o São Paulo. A resposta do tricolor veio praticamente na sequência. Michel Araújo disparou na meia esquerda, passou no meio de 3, foi tocado, o árbitro pega o pênalti. Marca o pênalti em cima do lance. O São Paulo tá com a bola dentro da grande área do Vale. E toma cartão amarelo o zagueiro Tite, porque por baixo ele acaba deslocando ali o Michel Araújo, que vinha com tudo, hein? Passando por todo mundo, foi derrubado o camisa 15, apontou para a marca da Cal com convicção Yuri Elino Ferreira da Cruz, árbitro de 31 anos. O Michel ainda está caído e logo que apontou, o Luciano já virou ali para onde estava a bola e pediu, ó, é comigo. Ainda teve uma conversa com o Rames Rodrigues, mas é o capitão do time, já está com ela e vai cobrar a penalidade por aqui. Quero cumprimentar o árbitro Yuri da Cruz pela personalidade e por estar em cima do lance. Pênalti muito bem marcado. O Titi, zagueiro revelado no Inter, é Titi mesmo. Ele faz com o pé direito, né? Ele pega e dá uma solada e nem pega tanto, mas ele acerta um pouco a canela do Michel Araújo. Acho que o Michel até valorizou um pouco, mas houve a falta e muito bem marcado o pênalti pelo árbitro Yuri da Cruz. São Paulo responde 1 minuto depois, eu estava até falando, né? Porque o gol que o Fortaleza faz
Se ia num treinamento, o Dorival para o treinamento e dá uma bronca em toda a defesa. Porque o Natan fica parado e os zagueiros também ficam olhando, uma bola lenta dentro da área. Mas imediatamente o São Paulo, que não estava mal no jogo, consegue o pênalti para tentar empatar. Martelli. Ó, o Luciano passou a bola pro Rames. Ficou com ela, mas passou pro Rames Rodrigues, que deve cobrar por aqui, viu, Martelli? Quem dirige com a 99 conta com incentivos para ganhar mais, vai de 99. Luciano com a braçadeira de capitão, ficou com ela, passa para Rames Rodrigues. Atrás do gol, detalhe da informação, Bandeirantes, Paulo do Vale. Rames Rodrigues com a bola embaixo do braço, do lado esquerdo. Inteiro de laranja no centro do gol. Eu acho que é legal isso, que ele errou o pênalti contra a LDU, né? Então deu uma forma de fazer o seu primeiro gol. O Rames Rodrigues não tem gol, né? Não. Pode ser o primeiro gol dele com a camisa do São Paulo. No centro do gol, João Ricardo. As luzes do estádio do Morumbi se acendem. Torcedor na esperança e na expectativa de um empate. Uma resposta que viria praticamente no lance seguinte, depois do gol do Fortaleza. Relógio marca 20 minutos jogados deste primeiro tempo. É pênalti para o São Paulo, Rames Rodrigues. Camisa número 19 do São Paulo. Jogador colombiano, vivendo a esperança de um primeiro gol com a camisa tricolor. João Ricardo no centro do gol. Rames partiu para a bola, bateu, pegou! Sensacional, João Ricardo! No canto inferior esquerdo. É aquele velho ditado: canhoto bate cruzado, telegrafou. O João Ricardo acertou. Espalma a cobrança de pênalti. Uma defesaça na meta do Fortaleza. Rames Rodrigues desperdiça o pênalti. Que defesa do goleiro do Leão, do Vale. Uma cobrança completamente diferente daquela que ele perdeu contra a LDU, que ele chuta por cima, inclusive escorregando. Teve até uma paradinha por ali, mas como você bem disse, né? O chute cruzado ali do canhoto, a defesa do João Ricardo muito bem. E o Rames não consegue marcar o gol dele com a camisa do São Paulo. O Alexandre Pretz, impressionante, a bola não entra, mas esse pênalti, claro, João Ricardo pegou, acertou o canto, mas não foi bem batido não. Bateu muito mal, deu uma telegrafada e bateu fraco no canto esquerdo. Fácil para a defesa do João Ricardo. Antes do pênalti eu achei legal isso, né? Eu posso dizer, porque a gente não tem responsabilidade de bater nem de fazer o gol. Mas foi uma tristeza a cobrança do Rames, hein? Dá-lhe uma paulada, cara. Já errou contra a LDU e erra de novo agora. Tem um silêncio no Morumbi impressionante. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil conectada com o futuro. São Paulo desperdiça o pênalti. Rames Rodrigues parte no canto esquerdo. A meia altura nem foi tanto canto esquerdo. Ficou tranquilo para João Ricardo. Defesaça do goleiro do Leão. Continua 1-0. Fortaleza está vencendo o jogo. São Paulo trabalha a bola pela meia direita. Natan domina pelo campo de defesa. De primeira para Rames Rodrigues. Rames Rodrigues pela ponta para correr Natan. Natan pisa nela. Volta para Rames Rodrigues. Pressionado por dois. Recomeça para Natan. Natan para Gabi. Tudo isso pelo lado direito. No campo de ataque do São Paulo, se apresenta Luciano. Luciano pelo círculo central, trabalha pela quarta zaga para Diego Costa. Diego Costa na meia direita para a meia esquerda, para Alan Franco pela canhota. Tem o corredor aberto na meia esquerda, rente a marca da Cal, vai embora o Wellington. Passou do primeiro, não passa do segundo, comete a falta. Jogo parado, falta marcada, falta pro Leão na meia direita. É que agora dá aquela esfriada, né, nos ânimos, justamente depois do pênalti desperdiçado pelo Rames Rodrigues, até trazendo aqui um pouco do Rames desde que chegou ao São Paulo. O terceiro jogo dele como titular, 0-0 contra o Botafogo, 2-1 para o América Mineiro as outras duas partidas. Entrou no segundo tempo contra Flamengo e as duas vezes contra a LDU. 2 pênaltis desperdiçados, um claro nas cobranças, e hoje aqui contra o Fortaleza. Torcedor do São Paulo tem que acreditar o tricolor paulista. 1-0, mas tem jogo pela frente. O São Paulo pode empatar o jogo. Mandar um abraço para todo mundo que tá curtindo o futebol na Bandeirantes, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Galera de Londrina também tá ouvindo em rede para todo o Brasil. 1-0, Fortaleza vence o jogo. São Paulo perdeu um pênalti agora há pouco. Trabalha a bola Wellington na meia esquerda, no campo de defesa. Volta, jogada pela quarta zaga. Entrega de primeira para Diego Costa. Diego Costa domina pela ponta, escapa com Gabi. Gabi na meia direita. O Gabi tá trocando muito essa lateral com o Natan, né, mestre? Exato, ele vem buscar aqui numa linha de 3, né? Ele é o homem da primeira bola. Ó, sempre passa por ele o jogo. Michel Araújo sofreu pênalti, precisa entrar um pouco mais também. O Rames há pouco tentou um passe pro Natan e ele errou o passe e baixou a cabeça. Então é o seguinte, o cara desse tamanho, com esse currículo, vai pro jogo, cara. Errou de novo, mas vai de novo porque tem qualidade para fazer o gol. Agora o Fortaleza fechadinho para tentar especular um contra-ataque.
São Paulo tenta descer, Diego Costa na meia direita, curte uma de meia, inverte o lado do campo, um bolão na linha lateral da grande área para Michel Araújo, pedalou, balançou, levou para a linha de fundo, pode fazer o cruzamento rasteiro por baixo. O árbitro estava no meio do caminho, cortou, foi a queima-roupa o chute do Pochettino, não tinha o que fazer, vai ter que dar bola ao chão, é isso? É isso mesmo, né? E como o Pretzel bem destacou, ele estava muito bem posicionado no pênalti, pertinho do lance. Dessa vez acabou sendo refém justamente, né? Tava ali quase que no bolo, quase que misturado com os atletas, tomou a bolada por ali, agora ele até troca a bola ali com o goleiro João Ricardo e vai colocá-la ao chão justamente pro camisa 1 da equipe do Fortaleza. Eu ia fazer uma menção a ele, PDV, porque ele apita e não quer conversa. Eu gosto de árbitro assim, apitou e faz jogar. Ele marcou uma falta há pouco, os jogadores do Fortaleza tentaram chegar nele para fazer um bolinho, ele já saiu de perto. Vamos pro jogo, é assim que tem que apitar. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas do país. Acesse braspress.com. São Paulo vem para o campo de ataque. Michel Araújo na meia esquerda, soltou para Gabi, dá para bater, rolou. Luan de primeira, bateu na trave. A bola não entra. Insiste São Paulo, cruzamento no primeiro pau, cortou a marcação, voltou para Natan, pressão do São Paulo, na meia direita, Gabi desarmado, bate que bate, volta para Natan, Natan tentou passe à frente, intercepta a marcação do Fortaleza lateral. Jogadores do São Paulo ficaram pedindo pênalti, hein? Jogadores do São Paulo ficaram pedindo pênalti agora, que pancada do Luan na trave, hein, do Vale. Eu fiquei com a impressão que o Yuri Elino, ele ia levar o apito à boca, mas aí o São Paulo teve a vantagem, ele acaba não apitando. Fiquei com essa ligeira impressão, né? O VAR pode até analisar o lance, o Fortaleza tem o arremesso lateral que a arbitragem pode autorizar ou não. Mas o Luan tem essa característica, né? O chute da entrada da grande área e justamente o árbitro pede para esperar. Falta do Guilherme e do Natan, viu? Olha, revendo o lance agora, 2 vezes. Já deram esse tipo de pênalti várias vezes na Série A, viu? Mandou seguir. É a decisão do árbitro de vídeo. Se ele desse o pênalti, eu não acharia um absurdo, não. Lateral tá marcado pro Fortaleza, placar de 1-0, 26 jogados, 26 jogados deste primeiro tempo. Fortaleza vence com gol de Zé Wellison. Tenta ser jogando o São Paulo, domina mais uma vez, Cabeça Rodrigues de primeira. É pra Luan na entrada da grande área, é só fazer, bateu travado, é falta pro São Paulo. A um passo da grande área para cartão. O Luan armou para bater no gol. Zé Wellison deu, encontrou por trás a um passo da meia-lua. Falta perigosíssima pro São Paulo do Vale. E mais um cartão amarelo pro Fortaleza, dupla de zaga amarelada, né? Agora Emanuel Brits, camisa 19, derruba o Luan. O Luan que é muito criticado por conta da questão física, mas já demonstra estar melhor, hein, fisicamente. Tanto que essa é uma jogada que envolveu até um arranque, uma certa velocidade. Ia sair na cara do gol, camisa 8, e quem sabe arriscar um chute forte por ali. Foi derrubado por baixo, falta marcada, próxima meia-lua da grande área. Momento perigosíssimo, São Paulo tem o próprio Rames Rodrigues ali como cobrador, o Luciano também tá por ali. Tem gente boa para cobrar essa falta, Martelli. E tá mostrando aqui pro Zé Wellison o cartão amarelo, o sistema de som então vai confirmando pro Zé Wellison e não pro Brits o cartão amarelo. Cartão amarelo pro volante do Fortaleza e falta pro São Paulo. E agora quem vai? É Rames Rodrigues, né? É o colombiano a um passo, na verdade não é nem um passo. É a um pé, literalmente, da meia-lua da grande área. Uma falta central. Aí a opção do goleiro. Ele poderia botar a barreira do lado direito, igual ele faz para tampar o canto dele, ou até mesmo do lado esquerdo. É o que ele prefere, né, mestre? Exatamente. E ele bate bem, hein? Rames Rodrigues, talvez ele bata mais falta do que pênalti. Pode ser assim também. Quem sabe ele não faz um gol. Agora, o Luan chegou 2 vezes na entrada da área e chegou bem. A bola que ele chutou na trave foi maravilhosa, cara. Não entrou por um capricho. E agora ele faria também outro chute para tentar marcar. E o Zé Wellison fez a falta e tomou o cartão bem aplicado. Falta pro São Paulo. Falta para Rames Rodrigues. João Ricardo, que já pegou o pênalti do colombiano, posiciona 5, agora 6 jogadores cobrindo o seu canto direito. Vem para a cobrança, Esperança para Rames Rodrigues. Partiu, levantou, bateu no travessão. Explode no travessão, não entra a bola de Rames Rodrigues. Ele bota com a mão praticamente no canto superior direito, balança a trave do João Ricardo. Era um golaço no estádio do Morumbi do Vale. Que falta maravilhosa, né? No momento no futebol que a gente não vê
bons cobradores, mesmo que ela não tenha entrado. Impressionante o capricho do Rames Rodrigues. O João Ricardo ficou paradaço ali, só torcendo. Ela explode caprichosamente no travessão. Que pecado essa bola não entrar aqui no Morumbi. Exatamente, porque o Rames parece, né, PDB? Tá aí na diagonal, que com mais ângulo ele ficou mais à vontade para bater, né? Porque tem a barreira atrapalhando o goleiro. Que cobrança maravilhosa. Eu acho que a torcida do São Paulo também, não sou analista de sentimento aqui, deveria gritar o nome dele, cara. Dá uma força pro colombiano, porque ele tá precisando do gol, depois de mais um erro. Ele bateu muito mal o pênalti, mas essa falta foi maravilhosa. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, tá no Tenda. É falta pro São Paulo cobrar na intermediária pela meia esquerda. Rames Rodrigues, jogadores pra área. Rames levantou na segunda trave, o toque pro gol. Longe pela linha de fundo. Tiro de meta pro Fortaleza do Vale. É na bola parada que o Rames vai recuperando essa moral, né? Porque mesmo desperdiçando a chance agora o Diego Costa, é sempre perigosa essa bola que o Rames alça na grande área. Linha de fundo, João Ricardo cobra o tiro de meta. 30 minutos da primeira etapa, o Fortaleza vence 1-0. Na hora de fazer a troca do fluido de freio e fluido de radiador, escolha quem entende tudo do assunto para a Flu. Para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Você ligado na Bandeirantes, no toque da Bandeirantes, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Brasileirão no estádio do Morumbi, 24ª rodada, relógio marca 30 jogados do primeiro tempo. São Paulo 0, Fortaleza 1, plantão esportivo da Bandeirantes fala, Bruno Milhozzi. E temos bola rolando no Maracanã também, 30 minutos de jogo, o Fluminense e Cruzeiro seguem empatando 0-0, 0-0 também o jogo de mais cedo, Goiás e Flamengo na Serrinha empataram sem gols. Grupo Souza Lima, eficiência e segurança e serviços é no Grupo Souza Lima. Daqui a pouco para todo o Brasil, intervalo inteligente, vem João Paulo Capelanes assumindo João Paulo Capelanes, o intervalo da Bandeirantes. Passe errado agora do São Paulo, a lateral tá marcado. Posse de bola pro Fortaleza, lateral pela meia esquerda, não tem pressa para repor em campo, Bruno Pacheco arremessa o passe à frente, toca de primeira Lucero nas costas do Pochettino que brigava pela bola no círculo central, melhor pro São Paulo, Luan vem, retoma, trabalha a bola lá atrás, na entrada da grande área, Jandrei está jogando para o São Paulo, mete a bola de primeira para Diego Costa lateralmente para Rames Rodrigues, estão deixando o colombiano com espaço, aí é o perigo, vem da meia por dentro, Rames Rodrigues inverte o passe, uma boa bola para o Wellington dominar, botar na grama com dificuldades, mas soltar para Luciano para Wellington, na mesca do cruzamento, vai empatar o jogo, espalma João Ricardo! O toque pro chão num cruzamento, Zé Wellington deixou a bola passar, toque do Juan, defesaça do João Ricardo, ele pegou mais uma do Vale. E como funciona bem o ataque do São Paulo, que troca passes, jogadaça do Wellington ali tabelando com o Luciano, São Paulo segue no ataque. Vem São Paulo de novo, a bola no meio da grande área, no bate, corta, marcação, árbitro para. Tá marcando uma falta de ataque, bola pro Fortaleza, é isso? Ele marcou toque de mão aqui do Juan na disputa com o zagueiro Tite, e ele acaba justamente aí anulando que poderia ser mais um ataque do São Paulo. E aí o João Ricardo agora tá sentindo aqui o braço, ó. Ele pede rapidamente um atendimento médico, sente a região do ombro por aqui e o DM do Fortaleza já está em campo. O resultado é uma mentira até agora, viu? É 1-0 mentiroso. Fortaleza teve uma bola, o gol, e é mérito do Fortaleza, e o Zé Wellington ter cabeceado a bola em diagonal, vencendo o Jandrei com a falha do Natan. Natan ficou olhando para o céu, né? 1 minuto olhando para o céu. E aí o Zé Wellington cabeceou sozinho. Depois, o São Paulo já era melhor antes do gol. E depois foi um amasso. O pênalti perdido pelo Rames, a bola na trave, o cabeceio do Michel Araújo para a defesa do João Ricardo. Foram 3 oportunidades para fazer um gol. E o São Paulo não conseguiu marcar. Mas é muito melhor o São Paulo mesmo com o time alternativo. E há pouco, Martelo, você falou do erro do passe do Rames, né? Já houve murmúrio aqui em cima da cabine. A torcida tem que apoiar o Rames. Ele é muito bom jogador, mas ele tá sentindo. Sentiu o pênalti errado e sentiu a bola no travessão também. E aí, será que a próxima avenida vai estar lotada ou tranquila? Viu como você vive apostando? Estrela Bet. Jogou, brilhou!
Placar de 1-0, Fortaleza tá vencendo o jogo. Você ligado no microfone da Bandeirantes, 1-0, gol de Zé Wellison, 33 jogados do primeiro tempo. Zé Wellison tentava o domínio no círculo central do gramado, perde a bola, intercepta a marcação do São Paulo. Sai jogando pela meia esquerda. Mais uma vez o tricolor está pressionado. Bom giro de Michel Araújo. Michel Araújo rola a bola por dentro para Luciano. Luciano de primeira para Luan. Luan no círculo central do gramado. Trabalha com Gabi. Gabi para Luan. Luan volta jogada pela quarta zaga. Diego Costa empurra de perna direita de primeira na ponta para Natan. Natan por dentro para Gabi. Gabi cruza a fronteira. Escapou da marcação do Zé Wellison. Inverte o lado do campo. Bota o Wellington para correr. Um bolão na medida na linha de fundo. Na meia esquerda da grande área. Levou o Zé Wellison. Armou para cruzar rasteiro. Estica a perna na zaga. No bate-que-bate, vai sobrar. Rames Rodrigues brigou. Perdeu, mas ganha na sequência com falta. Só que a falta foi do Gabi. Para as vaias da torcida do São Paulo, do Vale. Exatamente, né? O Rames tinha ficado com ela de novo, mas aí acaba caindo por ali o Lucero. A falta marcada em cima do camisa 9, que estava ajudando na defesa. São Paulo tenta novamente. E de novo, né? Numa bola do Gabriel Neves, que sai ali do meio campo, chega aqui do lado esquerdo de ataque do São Paulo. O tricolor paulista tenta o empate ainda na primeira etapa. Ainda teve a bola na trave do Luan, pra gente não esquecer. Então foram duas na trave. São Paulo não conseguiu fazer um gol, já era pra estar 2-1 pro São Paulo, mas está 1-0 pro Fortaleza. Dinheiro parado na poupança é dinheiro perdido. Abra sua conta da Semicapital e invista com a maior corretora independente do país. Acesse semicapital.com.br/Bandeirantes. Relógio vai marcar 35 minutos jogados deste primeiro tempo, passe errado. Fortaleza tenta descer para o contragolpe na meia direita, domina Marinho. Marinho pela ponta, 3 dedos da bola, enjoado. Que bola para Caio Alexandre. Marinho criou espaço na sequência, desarmado. E com falta do Luciano na intermediária ofensiva, bola para o Fortaleza do Vale. O Luciano dá aquela respirada, pega a bola para já não perder a paciência com a arbitragem. Acabou na disputa com o Marinho por ali, né? 2 jogadores de personalidade, podemos dizer assim. E a arbitragem acabou marcando um pouco mais distante, mais no campo de ataque para o Fortaleza, que vence 1-0 aqui no Morumbi. Motopeças com qualidade e segurança tem que ser Nakata. Sabe por quê? Porque é Nakata. E é tudo azul. Fortaleza tem falta para cobrar na intermediária ofensiva, um pouco puxado para o lado direito. Vem para fazer o levantamento Pochettino. Zagueiros do São Paulo se posicionam na entrada da meia-lua para fazer a linha de impedimento. Apenas um jogador da barreira de Jandrei. É Rames Rodrigues. Pochettino para a bola. Partiu o levantamento na segunda trave. Passou por todo mundo pela linha de fundo. Em tiro de meta para o São Paulo do Vale. Que já cobra rapidamente. Tenta o contra-ataque por aqui, Martelli. Um bolão de Jandrei. Lançou para o ataque na meia direita. Wellington para cima da marcação. Levou para a linha de fundo. Tentou cruzar fraco. Nas mãos do goleiro João Ricardo. Tá certo que ele é o lateral esquerdo caindo pelo lado direito. Mas dava para fazer melhor, hein, do Vale? Foi o que deu para fazer, né? Porque até... Óbvio que o Jandrei é goleiro, ele tem que se preocupar em defender com as mãos, mas essa é uma das principais características do Jandrei. Ele tem ótimos lançamentos e consegue muitas vezes servir os companheiros em boas oportunidades. E aí o Wellington, depois do ataque do Fortaleza, estava caindo aqui para o lado direito e tentou esse cruzamento rasteiro. Torcedor, chegou a hora. No gramado das obras entre selos Fortaços, na hora de construir ou reformar, faz de CSN Cimentos. CSN Cimentos, os Fortaços que constroem o Brasil. Placar de 1-0, Fortaleza está vencendo o jogo. São Paulo tem uma falta para cobrar na meia esquerda, na intermediária ofensiva. Rames Rodrigues, à beira do banco de reservas do Fortaleza. Posicionado para fazer o levantamento. Jogadores do Leão se posicionam na entrada da grande área para fazer a linha de impedimento. Apenas Marinho na barreira, na altura da quina da grande área. Quem sabe agora? Foi pra bola, Rames Rodrigues levantou na primeira trave, tirou a marcação, tem falta, briga por ela. Wellington deixou passar. Foi enganado no kick do gramado, deixou passar o torcedor do São Paulo acreditando. Torcedor do São Paulo no microfone da Bandeirantes querendo o gol de empate. 1-0, Fortaleza vence. Quem dirige com a 99 conta com incentivos para ganhar mais. 99. Lateral tá marcado, posse de bola pro Fortaleza. O São Paulo tá perdendo o jogo para 1-0. Tenta descer pro campo de ataque mais uma vez. O Tinga, mas não tem pressa nenhuma.
Capitão do Fortaleza não tem pressa alguma para repor a bola em campo. Tá vencendo o jogo, tá na dele, 1-0. Lateral já cobrado por campo de ataque, chega e intercepta a marcação do São Paulo, ganhou Alan Franco. Alan Franco retoma, sai jogando pela quarta zaga, no círculo central do gramado, pisa na bola, busca Natan. Natan fita a marcação, vira o jogo, erga a cabeça, retoma para Diego Costa para Luan. Luan, volante encosta pela meia esquerda, cruza a fronteira, desce pro campo de ataque, caminha com a bola nos pés, solta a bola pela meia esquerda para Alan Franco na canhota de primeira para Gabi por dentro, recua no círculo central. O último homem agora no campo de ataque é o Diego Costa. Acelerou na ponta direita, põe a bola para Rames Rodrigues. Rames Rodrigues abandona a ponta, vem por dentro, retomou, soltou para Alan Franco pela meia esquerda. São Paulo inteiro no campo de ataque. Alan Franco por dentro para Luan para Gabi. Gabi trabalha o jogo. Chama Michel Araújo na meia esquerda para Gabi mais atrás para Diego Costa na ponta direita, abre o campo para Natan, 3 dedos da bola para Gabi na quina da grande área pela meia direita, um bolão na linha de fundo, Natan cruzou na segunda trave com desvio nas mãos de João Ricardo. A jogada do São Paulo foi boa, mas o cruzamento travado ajudou o goleiro do Leão, hein, do Vale? É porque o Neves foi inteligente, ele faz que vai cruzar na área e rola essa bola ali próximo do Natan, né, que estava perto do lance. O cruzamento travado facilita a vida do João Ricardo, que repõe em jogo. Vamos entrando na reta final do primeiro tempo, 1-0 Fortaleza. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Placar de 1-0 Fortaleza ainda segue no ataque na meia esquerda com Guilherme. São Paulo com 2 bolas na trave, um pênalti perdido. Esse pênalti também pode fazer falta, hein, mestre Pretzel? Exatamente. Agora, eu não quero ouvir de ninguém que o Fortaleza tá com a cabeça no Corinthians na terça-feira, né? Faltam 6 dias pro jogo. Na realidade, o São Paulo tá mandando na partida. Já era pra ter virado o jogo. João Ricardo também é um bom goleiro, tá com sorte. O São Paulo muito melhor. No primeiro tempo, excelente do São Paulo do ponto de vista técnico, mesmo com o time totalmente reserva, né? E o Gabriel Neves tá jogando bola, hein? Tá jogando bem, aparecendo na armação. Jogador inteligente, inclusive na hora de fazer as combinações com jogadores de meio e também com o Natan, né? Bom jogador, Gabriel Neves. Ele domina pelo lado direito do campo, volta a jogada pela quarta zaga, entrega para Diego Costa, o São Paulo desce para o campo de ataque, Alan Franco retoma e sai jogando. No campo de defesa, sem pressa o São Paulo, no toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá tirando e a bola rolando para você. Brasileirão no estádio do Morumbi, relógio marca 40 jogados do primeiro tempo. São Paulo 0, Fortaleza, gol de Zé Wellison, Fortaleza 1. QG de Esportes da Bandeirantes, fala Bruno Migliozzi. Martelinho, mais cedo tivemos primeira rodada da Liga dos Campeões e o Bayern de Munique venceu o Manchester United por 4-3, enquanto o Arsenal bateu o PSV, placar de 4-0. Bandeirantes! A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas internet até entregue totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. O Jandrei soltou o passe pela meia direita, não conseguiu, domínio Natan. Lateral tá marcado no campo de ataque na meia esquerda, bola pro Fortaleza, vence o jogo por 1-0. Daqui a pouco, interfala inteligente João Paulo Capelanes. João Paulo Capelanes assume para todo o Brasil. Lateral tá marcado, Fortaleza tenta descer pro campo de ataque sem pressa. Bruno Pacheco se posiciona lá no campo de defesa, aguardando o arremesso São Paulo. Arremesso já feito, efetuado de forma errada. Retoma o São Paulo, mas cede o presente. De novo devolve a bola para o Fortaleza. Zé Wellison abre a jogada na meia direita, é para Tinga. Tinga levantou, vem pro toque no gol. Para fora, pela linha de fundo. Um cruzamento do Tingo, Lucero no meio da zaga, subiu, escorou buscando o canto inferior direito do Jandrei, que sonhou, ele sonhou. Alô, zaga do São Paulo, hein? Foi no meio dos 2 zagueiros, ele infiltrou e quase marcou o segundo gol do Fortaleza. Que chance! E o São Paulo tenta a resposta, lançamento para a área, Rames Rodrigues na linha de fundo, cruzou, fraquinho. Nas mãos de João Ricardo, 2-1 do Vale. Primeiro aqui no último lance, né, o Juan tenta achar o Rames, que no limite fez o que deu. E o São Paulo, calcanhar de Aquiles no jogo, essa bola aérea defensiva, né? Quase toma o segundo gol, num raro momento que o Fortaleza desce pelo alto, dessa vez com o Lucero desperdiçando. Torcedor, chegou a hora. No gramado das obras entre seus fortaços, na hora de construir ou reformar, vá de CSN Cimentos. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil.
Placar de 1-0, Fortaleza tá vencendo o jogo, quase marcou o segundo toque de cabeça do Lucero, não entrou. São Paulo vem pra resposta. Domina Gabi na meio direita, pra Natan. Natan abandona a ponta, vem por dentro. Trabalha a bola com Michel Araújo. Michel Araújo caindo agora pelo lado direito, tentando armar o time. Inverte o lado do campo. Chama na meia esquerda o zagueiro Alan Franco. Alan Franco finta a marcação, retoma por dentro. Vai ser jogando o São Paulo com Diego Costa. Diego Costa na meia direita, inteiro no campo de ataque o São Paulo. Diego Costa curtindo uma de meia, 3 dedos na bola na ponta direita pra Gabi. Gabi caprichou, levantou na segunda trave, o toque pro gol, passou por todo mundo, não conseguiu tocar pro gol Rames. Que cruzamento venenoso, que bola do Gabi, ninguém chegou para escorar, retoma o São Paulo, insiste o tricolor, 43,5. Diego Costa domina pela meia direita, de novo acelera para Natan. Natan ergue a cabeça, ameaça o cruzamento, preferiu passe por dentro para Michel Araújo, Araújo para Gabi, tudo isso na ponta direita. Gabi para Luciano, Luciano para Michel, bate pro gol, tá livre Michel Araújo, emendou, pegou! João Ricardo de novo numa defesaça pro Fortaleza. Que pancada do Michel Araújo. Ele teve o campo no ângulo superior esquerdo. Pega João Ricardo, mais uma do Vale, escanteio. Rames na bola. Vem pra bola Rames Rodrigues, levantamento, desvio no meio da pequena área. Corta a marcação aí o Luan. Luan por baixo da bola, manda longe, pega na orelha dela, linha de fundo, só tiro de meta pro Fortaleza do Vale. O chute do Michel Araújo foi forte, direção, né, buscando justamente o ângulo do João Ricardo e uma grande defesa do camisa 1, principal nome do Fortaleza até aqui. E aí o chute do Luan, no caso, já completamente equivocado. Já os acréscimos e o João Ricardo vaiado, porque faz a famosa cera. Olha, o time reserva do São Paulo chuta mais a gol do que o titular, pelo menos no gol. Já obrigou o João Ricardo a 2 defesas, 2 bolas na trave, um pênalti perdido. Olha só a quantidade que o São Paulo criou. O Fortaleza está fazendo o tempo passar, marca mal e tenta especular uma bola aérea. São Paulo manda no jogo, 1-0 para o Fortaleza, é um resultado, olha, totalmente inesperado pelo que foi o primeiro tempo. 5. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é na carta. Vamos até 50 nesse primeiro tempo. Daqui a pouco, intervalo inteligente no microfone da Bandeirantes com João Paulo Capelanes. São Paulo não se acerta no campo de ataque pela meio direita, intercepta a marcação do Fortaleza com falta. Falta marcada para o São Paulo, foi um choque de cabeça. O árbitro tá sentindo e sentindo demais o Luciano na meia direita. É isso do Vale. E foi com o Zé Wellington, camisa 17, autor do gol, já tomou cartão amarelo. Um choque mais forte por ali, o Luciano fica caído. Ele leva ali a mão também um pouco mais embaixo ali na região lombar e vai ser atendido neste exato momento pelo departamento médico do São Paulo. Uma falta de jogo, né? Não merecia expulsão, apesar do Luan ter pedido o amarelo. É uma falta normal. Não houve uma má intenção do Zé Wellington Martelli. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços é no Grupo Souza Lima. Luciano tá se levantando no gramado na meia direita. Placar de 1-0, Fortaleza tá vencendo o jogo. Departamento médico em campo. Lembrando para você que no domingo, transmissão do microfone da Bandeirantes, Ulisses Costa transmite São Paulo e Flamengo no estádio do Morumbi. A final que pode trazer inclusive o primeiro título de Brasileirão para conta do São Paulo. É falta para o tricolor cobrar na intermediária ofensiva da meia direita. Quem sabe para empatar o jogo. O torcedor do São Paulo acredita. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão é HG na carta, sabe por que hora? Porque é na carta. Falta pro São Paulo, Rames Rodrigues vai levantar pro meio da grande área, a bola vem fechada, o toque de cabeça, subiu na entrada da pequena área nas mãos de João Ricardo. Faz a defesa e também sofre a falta. Falta pro Fortaleza do Vale. O Natan, né? Todo estabanado por ali, foi na trombada, a bola já tinha o controle total do João Ricardo. E essa cobrança de falta do Rames, né? Mais uma, né? Com um efeito perigosa. Pode ser uma arma para o São Paulo no segundo tempo. Relógio vai marcar, passamos de 47 minutos jogados. São Paulo de olho no domingo, claro, no primeiro título da Copa do Brasil. Final contra o Flamengo. Vai terminar o primeiro tempo no estádio do Morumbi. Fortaleza sai jogando errado. Ganha o São Paulo. Rames Rodrigues escapou da marcação na meia esquerda, soltou um bolão, cruzamento travado. Juan ganha escanteio.
Escanteio pro São Paulo na esquerda, mais um pro tricolor. Cobrado curto, rápido. Rames Rodrigues, trabalho de primeira pra Gabi. Gabi fintou a marcação, soltou de novo pra Rames. Rames levantou na segunda trave, o toque travado pra fora pela linha de fundo. Mais um escanteio pro São Paulo do Vale. O Diego Costa fechava por ali, antes o Tinga fez o corte. Rames Rodrigues novamente na bola. E vem ele de novo, toda a torcida do São Paulo querendo gol. Levantamento, toque de cabeça em cima da linha, tira a zaga do Fortaleza. Já não tá valendo mais nada, o juiz tá marcando falta de ataque, é isso? Em cima do Bruno Pacheco, camisa 6, lateral esquerdo, caiu por ali. Mais um lance perigoso na bola aérea com Rames Rodrigues. Me diz aí no clássico da semana quem é que leva, o time da casa ou o time visitante? Você vive apostando, Estrela Bet, jogou, brilhou. Rames Rodrigues fez 2 cruzamentos muito bons. Ele tira a bola do goleiro. Então esse jogador é diferente, mas ele está visivelmente descontado na questão de ritmo. Porque com a bola no pé ele faz coisas muito boas. E está precisando de um gol, coisa que ainda não veio, né, Martelo? Na CM Capital, você e seus investimentos contam com alta performance e expertise e a melhor nota de atendimento do mercado. Abra sua conta. cmcapital.com.br/Bandeirantes. Precisa de um gol, precisa ganhar confiança, precisa melhorar. Rames Rodrigues, o aspecto da motivação. São Paulo quase se atrapalha, saindo agora por baixo. Entramos no minuto final. O primeiro tempo vai terminar. São Paulo desce pela meia direita, Natan tem o corredor aberto, finta a marcação, cruza a fronteira, trabalha a bola mais atrás para Gabi. Gabi para Luciano. Luciano no círculo central do gramado na meia esquerda. Enxergou o Wellington passando. Armou para cruzar na entrada da grande área. Pediu Gabi, ele levantou Luciano de cabeça. Espalma João Ricardo, sensacional! Maravilhoso que faz João Ricardo no primeiro tempo. Mais uma defesaça com a ponta dos dedos do lado direito, escanteio do Vale. Talvez a mais difícil até aqui no jogo. Rames na bola. Escanteio para o São Paulo. Rames levantou, saiu o goleiro João Ricardo de novo. Tira mais uma bola do meio da grande área, deu um soco nela. O que faz nesse primeiro tempo o goleiro do Fortaleza, do Vale? É coisa de nota 10, né? Pelo menos para esse primeiro tempo do camisa 1 do Fortaleza, João Ricardo. Dá aquela valorizada ali também. E aí a arbitragem não quer saber de conversa, viu, Martelli? Ergue o braço, árbitro, apita, ponto, centro de campo. Termina o primeiro tempo no estádio do Morumbi. São Paulo 0, Fortaleza 1, méritos de João Ricardo. São Paulo perdeu o pênalti, Zé Wellison marcou. Agora na Bandeirantes, o intervalo inteligente é dele. Alô, João Paulo Capelani. Alô, Pedro Martelli, martela, Martelli. O São Paulo martelou Fortaleza, mas o João Ricardo, ele simplesmente virou o Buffon no estádio do Morumbi. A bola não entra. É falta que pega no travessão, é pênalti do Rames Rodrigues que ele pega, é bola queima-roupa. O João Ricardo é o cara do primeiro tempo, hein, Paulo do Vale? Pois é, inclusive é saudado aqui pelos companheiros, conversa com o Fernando Miguel, que hoje é o goleiro reserva, e pelo menos 3 defesas importantíssimas, essa última na cabeçada do Luciano, algo realmente incrível. Tô vendo aqui o Marinho, ó, o Marinho conversando, interagindo com o Lucas, né, que é auxiliar e filho do Dorival Júnior. Já trabalharam juntos já justamente, né, ano passado, na equipe do Flamengo. O Marinho conversa aqui, brinca, aquele jeitão dele também. O Ferrarese conversando com o Alan Franco, né, o Ferrarese novamente entre os relacionados depois de 7 meses. O Alce também tô vendo aqui entre os relacionados, quem sabe podendo pintar no segundo tempo. Uma saída tranquila, podemos dizer assim, dos atletas. O São Paulo vai perdendo o jogo por aqui, 1-0 mesmo, pressionando bastante, desperdiçando oportunidades à disposição de Dorival pro segundo tempo. Rafael, Ferrarese, Pato, Rodriguinho Mendes, David, Raí Ramos, Thales Costa, Valci, Matheus Belém, Negruti e Pedro Vilhena. Capela. Valeu, do Vale, daqui a pouquinho você volta. Como é que ficou o torcedor aí? É claro que não vai protestar, não vai vaiar, não vai xingar, mas o pessoal, assim, acho que tá boquiaberto, porque a atuação do goleiro do Fortaleza é brincadeira, hein, do Vale? Exatamente, né? Não teve nenhum tipo de indignação, até porque o torcedor tá pensando, óbvio, em domingo, mas também porque viu um São Paulo com bastante volume, né? Ofensivo, desperdiçando chances, e é impossível negar que o João Ricardo foi o principal nome do primeiro tempo. Capela. Valeu, daqui a pouquinho você volta para toda a segunda etapa de muita emoção. Por enquanto, 1 Fortaleza, 0 São Paulo no estádio do Morumbi.
Pretzel, é o famoso resultado mentiroso. São Paulo merecia pelo menos um empatezinho, Xandão? Não, merecia até a virada ou mais. Um 3-1 não seria nenhum absurdo, viu? O Fortaleza, o Vojvoda não vai dizer isso depois do jogo. Mas se os jogadores disserem que estavam com a cabeça no Corinthians no primeiro tempo, é brincadeira, né? Porque os 3 pontos daqui são muito importantes. Fortaleza num sono, mas o São Paulo não quer nem saber. O time reserva do São Paulo jogando mais, criando mais que o titular e muitas vezes acertando mais o gol também. Foram pelo menos 3 defesas do João Ricardo, 2 bolas na trave, um chute do Luan, a falta do Rames Rodrigues, o pênalti perdido pelo Rames, que foi pênalti. Então assim, ó, eu até brinquei. Até os 14 do primeiro tempo eu cheguei a dizer, pô, o Fortaleza parece que comeu uma paeja na janta aí, né? Porque os caras não estavam jogando nada, estavam cansados em campo. Uma figura de linguagem. E aí em seguida o Zé Wellison faz o gol. Mas um gol totalmente, assim, não foi uma jogada criada. O Caio Alexandre pega a bola e dá um balão pra dentro da área. E aí a defesa do São Paulo fica todo mundo olhando, o Natan fica olhando pro céu. A bola demora pra pingar e o Zé Wellison esperto, cabeceia bem colocado. Na diagonal do Jandrei, faz 1-0 aos 15 minutos. Em seguida, aos 17, pênalti pro São Paulo. E foi pênalti. Falta do Titi em cima do Michel Araújo. Pênalti muito bem marcado pelo Yuri da Cruz. E aí vai aquela expectativa. O Luciano pegou a bola, como disse o PDV, mas na hora de bater, lembrou que o Rames perdeu o pênalti contra a LDU. O pênalti que o São Paulo acabou perdendo por causa do Rames e perdendo a classificação na Copa Sul-Americana. Então seria interessante o Rames se recuperar, marcando o seu primeiro gol de pênalti. Eu até achei legal. Falei sobre isso. Legal essa atitude. O Rames atrasou a bola pro goleiro. Bateu muito mal. João Ricardo até nem fez muito esforço para defender. Mas em todo pênalti, né, Capelão? A gente tem que dar mais mérito pro goleiro também, apesar do erro do colombiano. Ainda assim, o Rames deu uma baixada de cabeça, mas pelo menos não ficou ausente do jogo. Continuou procurando e tal. Errou 2 passes seguidos depois. Se abalou um pouquinho. Aí teve a falta. Ele bateu no travessão, cara. Por um capricho a bola não entrou. E antes o Luan já tinha acertado a trave. Quer dizer, foi um amasso do São Paulo. Eu acho que vai ser uma bronca gigantesca do Vojvoda no time do Fortaleza, que tá... Eu não concordo, mas no imaginário, no subconsciente, talvez o time, os jogadores estejam pensando no Corinthians na Copa Sul-Americana. Mas o jogo de hoje também é importante. E o São Paulo fez valer um jogo importante, sabendo que precisa somar pontos, porque está olhando para a parte de baixo da tabela no Brasileiro, com o time reserva e jogando muito bem. E o Fortaleza cumprindo uma formalidade, dando muita sorte através da ótima atuação do seu goleiro. Resultado mentirosíssimo nesse primeiro tempo, 1-0 para o Leão do Nordeste, o Leão de Fortaleza, meu caro João Paulo Capelães. Nota do primeiro tempo, Pretzel, bem agitado, hein, Xandão? Ah, gostei, nota 7,5. Opa, 7,5 nota maravilhosa, hein? Nota do São Paulo. São Paulo, 7,5. Boa nota também. Nota do Fortaleza? 4. Ah, mas tá ganhando o jogo? Sim, e daí? A atuação foi ridícula. O goleiro, sim. Se tu for me perguntar a nota do goleiro, aí tudo bem. Quem foi o melhor em campo na primeira etapa? João Ricardo. Nota pra ele? 8,5. O pior em campo do primeiro tempo? O pior em campo? Marinho. Você pega no pé do Marinho também, né? Eu não pego, ele não tocou na bola. Mas você fala muito do Marinho não sei o quê. Ele não tocou na bola e na única bola que ele sofreu falta... Parecia que estava acontecendo uma guerra dentro do campo, viu? Ele é um jogador fiteiro. Isso Milton na época do nosso Milton Neves, do mestre Cláudio Zedão. Um cara que faz muita fita quando recebe faltas. É isso, Marinho pior em campo. Atuação do nosso repórter na Jornada Esportiva Bandeirantes. Muito boa, depoimentos um pouco mais longos que o normal, mas muito conteúdo, nota 8. Achei que o narrador ele tava hoje na pegada, né? Na cabine, jogo grande, né? Não. O Martelli tá bem, viu? O Martelli tá eufórico aqui do lado, viu? E ainda chegou e disse assim pra mim antes do jogo: cara, eu tô radiante, vou fazer jogo contigo e com o Capelantes. Eu fiquei quieto, né? Mas tudo bem. 8. Plantão esportivo tá do seu agrado? Muito bom, mas entrou poucas vezes, né? Tá acompanhando o Fluminense e Cruzeiro em cima do lance? 8 pro Milhões. Aí. Tá gostando mais da reportagem, né, Fred? Eu acho também, né? Depois que fez Japão e Costa Rica. Nossa. Seu rendimento no primeiro tempo achei bem interessante. Razoável. Na média. 7,5 de acordo com o jogo. Até já, Pretzel. Sempre uma honra. Esse Xandão não existe. 10h28, 7 minutos de intervalo. Vamos lá, Bruno Milhozzi. Plantão informativo da Bandeirantes.
Tem outro jogo importante e outro jogo 0x0 da rodada, hein, Bruno Miliozzi? É isso, Capela. Você já adiantou 100 gols por enquanto no Maracanã entre Fluminense e Cruzeiro, mas Germancano colocou uma bola na trave. Foi o lance de mais perigo dessa primeira etapa. Jogo agora no intervalo. Mais cedo também não tivemos gol na Serrinha, porque o Flamengo empatou com o Goiás. Flamengo jogando fora de casa 0x0. Só para atualizar, Capela, como tá ficando o topo da tabela do Campeonato Brasileiro, porque, claro, temos Botafogo com 51, Palmeiras com 44, Bragantino é o terceiro com 42, o Grêmio fecha o G4 com 40, o Flamengo estacionou na quinta colocação também com 40 pontos. O Fluminense, por enquanto, é o sexto com 39, mas podendo chegar até a quarta colocação caso vença o Cruzeiro na sequência. O Fortaleza, com essa vitória, é importante estar colando nesse grupo, é o sétimo com 38 pontos, já o Tricolor Paulista tem 28, é o 13º a apenas 4 pontos do Z4, KP. Boa, Bruninho. Agora 10 horas e 30 minutos. Vai marcar o quinto sinal no microfone de esportes da Bandeirantes. Daqui a pouquinho a gente volta, em definitivo, com muita emoção no Rádio do Brasil. E você sabe, é a Rádio Bandeirantes há mais de 86 anos, trazendo muito conteúdo e informação pro ouvinte no ar, 10h30. Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Para tudo na vida existe um porquê. E aqui entre nós, a gente sabe, existe sempre uma pergunta sobre desempenho na estrada, qualidade e durabilidade das peças do veículo, sobre confiança quando a gente está ali na direção. Então, por que ficar na dúvida se você já tem a melhor resposta? Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Por quê? Ora, porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Quem leva o jogo de hoje? Quem vai fazer a limpa dos campeonatos deste ano? Ganha o Timão ou o Verdão? Viu? Você vive apostando? Então vem pra Estrela Bet, a maior casa de entretenimento esportivo do Brasil e agora eleita a melhor provedora pelo Sigma Awards. Faça suas apostas brilharem. Acesse agora mesmo estrelabet.com e comece a brilhar com a gente. Estrela Bet. Jogou, brilhou. Quando seus investimentos estão no lugar certo, tudo fica mais fácil. Por isso, nós recomendamos a melhor. Conte com a CM Capital, uma corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Na CM Capital, você tem assessoria gratuita dos melhores especialistas para montar uma carteira de investimentos exclusiva para você. Abra sua conta grátis. Acesse cmcapital.com.br/bandeirantes. Torcedor, no gramado das obras entram em cena os fortaços. Cimento CSN, o líder incontestável, com tradição e qualidade insuperável. Cimento Montes Claros, o parceiro da sua obra. Cimento Mauá, sinônimo de tradição e qualidade. E a Muralha Cimento Elizabeth, sempre segura. Juntos, são os fortaços da construção, marcando golaços de qualidade, tecnologia e tradição. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio.
Motorista parceiro, mais de 40 milhões de passageiros contam com você. Quem dirige com a 99 tem os dias cheios de corridas e um cuidado especial em toda a jornada atrás do volante. Além disso, você também conta com um pacote de ganhos exclusivo. Tá a fim de fazer uma grana extra? Então já sabe, conta com a 99. Para não esquentar a cabeça e nem o motor do seu carro, use sempre Paraflu, o fluido de radiador mais usado pelos mecânicos do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador do seu veículo e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Futebol é com a Bandeirantes. 35, estamos de volta, intervalo inteligente Bandeirantes 10h35, é isso aí, daqui a pouquinho os times de volta para toda a segunda etapa de muita emoção, na voz de Pedro Martelli, Alexandre Pretzel, repórter Bandeirantes Paulo do Vale e o Bruno Migliozzi. Deixa eu mandar um forte abraço aqui para Mari Papagaio e para Bem-vindinho, grande Maurício Zago Flock e para Cuquinha, os três estão no carro ouvindo a Bandeirantes e comemorando 9 anos de casados, hein? Para alguns meus pêsames, mas nesse caso, parabéns para vocês, ouvindo a Bandeirantes, voltando do jantar e curtindo o futebol emoção da Bandeirantes. Ó, Bruno Migliozzi, é o seguinte, eu quero o G4 do Campeonato Brasileiro, antes dos times voltarem no pique, porque a gente deve ter, conforme a rodada for passando, uma oscilação aí com alguns times que estão na parte de cima da tabela, hein, Migliozzi? É isso, Capela, nesse momento o Botafogo lidera com 51 e tem 7 pontos para o Palmeiras, que é o segundo com 44. O Bragantino, que já jogou na rodada, tem 42 e o Grêmio tem 40, fechando o G4, só para pontuar. Flamengo é o quinto com 40 e o Fluminense o sexto com 39 pontos. Mostrando no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial para você com imagens também a tabela atualizada de classificação by Alexandre Marques. Alô, repórter Bandeirantes Paulo do Vale, vamos lá, PDV, vai começar aí no Morumbi do Vale? Vai começar, os times posicionados, ninguém mexe. Então tá bom, se não mexe, nossa equipe também não mexe. E ele está de volta com muita emoção no Rádio do Brasil. Martela pra mim, martela Pedro Martelli! Valeu, João Paulo Capelanes! Vamos para o segundo tempo, intervalo inteligente, o intervalo inteligente com João Paulo Capelanes, invertem-se os lados. São Paulo se posiciona agora à direita da cabine da Bandeirantes, à esquerda se posiciona o Fortaleza, o árbitro autoriza a pita, começa o segundo tempo. Pedro Martelli! Mais 45 minutos no estádio do Morumbi. Sai pro jogo, São Paulo sai pro jogo também. O Fortaleza, placar de 1-0. Vence o jogo, Leão. Fortaleza tá vencendo 1-0. Gol de Zé Wellison no primeiro tempo, confirmando sem alterações em campo. Ninguém mexe, Martelli. Alexandre Pretzel. Comecinho de segundo tempo. São Paulo vai ser jogando lá atrás, dentro da grande área com o Jandrei. Era pra mexer? Não, Dorival não tinha por que mexer, porque o São Paulo fez o primeiro tempo muito bom, com o time reserva. O Fortaleza, assim que poderia voltar com alguém, com o Thiago Galhardo, ou até com o Machuca, né, que é o atacante, bom jogador, ou até com o Pikachu, que faz o time jogar, dá ritmo, né. Fortaleza foi letárgico no primeiro tempo, mas parece que voltou com um pouquinho mais de vontade. Placar de 1-0, Fortaleza tá vencendo o jogo parado, falta para o São Paulo cobrar na meia direita no campo de defesa. Sai
Rapidamente, Natan faz a cobrança pela quarta zaga. É para Diego Costa para Alan Franco na entrada da grande área. Volta o jogo mais atrás da pequena área para Jandrei. Jandrei empurra para Diego Costa. A marcação do Fortaleza mais à frente. Não deixa o São Paulo pensar tanto com os seus dois zagueiros. Diego Costa para Alan Franco para a meia esquerda. Volta para a meia direita, entrega para Diego Costa. Comecinho deste segundo tempo, você curtindo. Vambora, torcedor do São Paulo. Tem tempo ainda para empatar o jogo. Alô, torcedor do Tricolor. O São Paulo tem tempo para empatar, até mesmo virar o jogo. Claro, tá de olho no domingo, tá de olho na final da Copa do Brasil, mas por que não? Por que não pelo menos um empate para chegar ainda mais confiante no domingão, quando for enfrentar o Flamengo? Gabi sai jogando pelo círculo central do gramado, trabalha a bola pela quarta zaga, entrega para Alan Franco. Alan Franco finta a marcação, rola a bola curtinha para Luan. Luan volta a jogada para o zagueiro Alan Franco, gira o jogo pela meia direita, deu passe de primeira para Diego Costa. Diego Costa erga a cabeça, cruza a fronteira, trabalha a bola para Natan. Natan acelerou pela meia direita, escapou da marcação pela canhota do Bruno Pacheco, tentou levar para a linha de fundo, ele ganha escanteio. Marcado escanteio para o São Paulo, primeiro do segundo tempo para o Tricolor do Vale. E sempre Rames Rodrigues na bola, Martelli. Escanteio para o São Paulo, vem Rames Rodrigues com a 19 para fazer o levantamento, canhoto, bom de bola, já perdeu o pênalti. Partiu, Rames levantou na primeira trave, deu um soco na bola, o goleiro voltou na entrada da grande área, Michel com falta. Falta marcada do Michel Araújo, é isso? Em cima do Marinho, né? Disputa pelo alto, a arbitragem entende a carga maior por parte do Michel Araújo, que se apoia ali para subir justamente no camisa 12 Marinho, que reclama bastante. Início do segundo tempo, 1-0, vence o Fortaleza. Quem dirige com a 99 conta com incentivos para ganhar mais, é 99. Sai jogando Fortaleza, vence o jogo para 1-0. Trabalha a bola de primeira, Brites para Titi na canhota para Bruno Pacheco. Pacheco levanta para o campo de ataque, passe errado. Luan intercepta, mais perde. Pochettino ganhou, retomou, armou, caiu, pede a falta, árbitro para. Marca a falta em cima do Pochettino na meia esquerda, falta do Luan. Exatamente, camisa 8 do São Paulo acaba derrubando 9 da equipe do Fortaleza, que agora tem a falta na intermediária. 1-0, início da segunda etapa. Sil renova sua energia cada dia, fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Vem-se embora para o campo de ataque mais uma vez o Fortaleza. Lançamento pela meia esquerda para Guilherme, já está na liga lateral da grande área, próxima linha de fundo, voltou mais atrás para Caio Alexandre. Caio Alexandre para Pacheco. Pacheco na linha de fundo, vê o cruzamento por baixo, corta a marcação do São Paulo e bota para fora em lateral. Marcado a lateral para o Fortaleza. Próxima bandeira de escanteio lá pela meia esquerda. Leão vai buscando o segundo gol, vence para 1-0. São Paulo se defende. Pacheco faz a cobrança de lateral, volta mais atrás para Titi. Titi para Zé Wellison, o autor do gol. Zé Wellison pela meia esquerda, rolou para Bruno Pacheco. Bruno Pacheco, 3 dedos, a bola para Pochettino. Pochettino ajeitou, rolou de primeira, tentou inversão do Caio Alexandre na meia esquerda para meia direita. É para Tinga. Tinga lateralmente para Marinho. Marinho encara a marcação do Michel Araújo. Entre as pernas, invadiu a grande área, é pênalti! Numa jogadaça do Marinho, liso que só, Marinho bota entre as pernas do Michel Araújo, na linha lateral da grande área pela meia direita, ele foi tocado, deixou o braço Michel Araújo, o árbitro pega pênalti pro Fortaleza, reclamações pra cima dele, pênalti marcado no Vale. Um roteiro maluco até aqui no jogo, né, porque o Fortaleza quando chega, de alguma forma chega sempre levando perigo. E o Marinho até aqui não tinha feito absolutamente nada no jogo. Ele consegue passar ali por debaixo das pernas, com a bola, no caso por debaixo das pernas do Michel Araújo, e é parado pelo camisa 15, dentro da grande área, desaba, e assim como foi o pênalti marcado para o São Paulo, o seu Yuri, hein, sem dúvida alguma, marca com convicção. Tem pênalti o Fortaleza que pode ampliar no Morumbi. Olha, o Marinho é um jogador espetaculoso. Qualquer toque nele, parece que está acontecendo uma guerra. Eu já falei sobre isso várias vezes. O Michel Araújo chega a tocar no Marinho, mas eu não sei se ele toca para derrubar o Marinho. Acho que o Marinho se atira e força o lance. Eu não daria esse pênalti. Mas o Yuri da Cruz, conforme disse o PDV, sem hesitar em cima do lance, e não quer ouvir o VAR, ou o VAR concorda com ele. O VAR do Carlos Eduardo Nunes Braga. Eu não daria o pênalti. Achei que o Marinho força e se atira. Não vi o Michel Araújo com impacto para derrubar o Marinho. O negócio é o seguinte, o tempo vai passando, tem uma roda de jogadores na marca do pênalti, o árbitro pede para todo mundo sair. Até o momento está marcado o pênalti para o Fortaleza. Pênalti para o Leão cobrar pênalti de Marinho. Ou melhor, pênalti em Marinho, né?
cometido pelo Michel Araújo. 1-0, Fortaleza vence. Ainda muita discussão no meio da grande área, hein? O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio com muita qualidade e economia em todos os produtos. É no Tenda Atacado. Ô, Duvali, tem que tirar esse pessoal da área, né? Porque a princípio, se fosse para chamar, o VAR já tinha chamado, Duvali. E o Guilherme, né, o camisa 29 do Fortaleza, é quem tá ali com a bola. Atacante, né, e jogador do esporte e tudo mais. O Guilherme é quem tá preparado para fazer a cobrança. Agora sim o pessoal começa a dispersar um pouco por ali. O Jandrei já tá ali centralizado, com as mãos na cintura. E logo, logo a cobrança deve ser autorizada. Porque o árbitro ele não quer nem conversa, ele marcou o pênalti, ele o VAR concorda com ele provavelmente. Em nenhum momento ele hesitou. A gente falou sobre isso na primeira etapa. Ele é um árbitro firme, ele quer jogo, ele não fica com um bolinho. Agora ele tá dando muita satisfação também. Os jogadores do São Paulo ficam enchendo o saco. Não tem volta, né? Ele já marcou o pênalti. Eu não daria, eu repito. Mas tem que respeitar a decisão da arbitragem. Relógio marca 7 minutos jogados deste segundo tempo. Fortaleza tá querendo bater o pênalti. Tem 2 jogadores lá, hein? Acho que o Guilherme entregou a bola pro Lucero, hein, do Vale? Isso, entregou. E o Diego Costa, é que aqui de longe está mais complicado de enxergar. Mas teve cartão amarelo. É ele mesmo. Foi Diego Costa mesmo? Você tá demais, hein? Eu também fiquei com a impressão ali do Luciano reclamando, mas acho que foi depois. Você tá demais, Diego Costa. Diego Costa. Então o Lucero, camisa 9, se prepara para fazer a cobrança. Pênalti pro Fortaleza cobrar no estádio do Morumbi. Sob vaias vem Lucero para fazer a cobrança. Saltitante no centro do gol, Jandrei. A expectativa de uma defesa. Partiu pra bola, Lucero bateu. Gol! Fortaleza! Lucero batendo o pênalti! É o 9 do time, é o cara que traz a frieza e a responsabilidade na hora H. Ele pediu a bola, partiu para a cobrança de pênalti, pega embaixo dela, manda no canto superior esquerdo. Jandrei acerta o canto, mas não é o suficiente. Priscileu pulsar, estremecer e vibrar. Alô, Jandrei, aquele abraço, tá no gol. Na marca dos 8 minutos jogados deste segundo tempo, o Fortaleza amplia. Silêncio no estádio do Morumbi. Lucero marca o segundo gol do Fortaleza. Agora São Paulo 0, Fortaleza 2 do Vale. Um pênalti para cada lado no jogo. São Paulo desperdiçou o dele. Lucero não desperdiça para o Fortaleza. Volta a marcar contra um paulista na sequência. Foi assim contra o Corinthians. E hoje balança as redes novamente aqui no Morumbi. O Fortaleza amplia 2-0 para cima do São Paulo. Pretzel amplia com gol de pênalti agora. São Paulo vai sair para o jogo ainda mais que saiu na primeira etapa e vai dar o contra-ataque para o Fortaleza. O primeiro tempo do Fortaleza foi muito ruim. O Vojvoda mexeu, claro, mexeu com a motivação, mexeu com o time. Fortaleza voltou de outra maneira. Eu repito, eu não teria dado o pênalti, mas respeito, né? Porque o Marinho é um cara espetaculoso. Pênalti muito bem batido pelo Lucero, 2-0, São Paulo vai correr atrás. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Para agilizar seus negócios é Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Placar de 2-0, Fortaleza está vencendo o jogo. São Paulo inteiro no campo de ataque, buscando o primeiro gol, buscando tentar voltar para o jogo. Tem que acreditar, torcedor tricolor. É um golzinho para botar de novo o São Paulo na partida. O Wellington lançado pela meia esquerda, partiu para cima da marcação do Marinho no bote limpo. Manda para fora, a lateral tá marcado. Lateral pro São Paulo, cobrar na meia esquerda. Já cobrado o Wellington de primeira para Luan. Luan passe errado, intercepta a marcação do Fortaleza. Desce pela meia direita, pouquinho tiro para Marinho. Marinho não chega na bola, lateral marcado pro São Paulo na meia esquerda. 2-0, Fortaleza vence o jogo. No toque da Bandeirantes, você confere. O ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Campeonato Brasileiro no estádio do Morumbi, 24ª rodada, relógio marca 10 jogados do segundo tempo. São Paulo 0, Fortaleza 2. Alô, Bruno Miliossi. No Maracanã, a bola segue rolando para Fluminense e Cruzeiro, mas não entra, placar empatado 0-0, Martelli.
Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Panaflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 2-0, Fortaleza vence o jogo. São Paulo tem a bola nos pés, domina pela meia esquerda. Acalma a jogada Alan Franco. Alan Franco solta para Gabi. Gabi já no campo de ataque. Erga a cabeça, tenta o passe à frente. Bola de primeira para Juan. Juan na canhota. Bom passe para Rames Rodrigues. Rames Rodrigues para Michel Araújo. Michel Araújo trouxe para a perna direita para Luciano na entrada da grande área. Passou por ele. Aí ficou tranquilo nos pés do goleiro do Leão, do Vale. E aí o Rames fez que ia, mas percebeu que essa bola já estava com aquela velocidade para ficar com o João Ricardo, que já repõe em jogo. Fortaleza vence 2-0. São Paulo tenta descer para o campo de ataque, de novo não se acerta. Retoma o Fortaleza, Fortaleza domina com o Marinho. Marinho pela ponta direita, escapa da marcação, passa atrás dele, Tinga prefere voltar para Zé Wellison. Zé Wellison trabalha a bola de primeira para Caio Alexandre. Caio Alexandre, 3 dedos na bola pela quarta zaga. Deu jogo de primeira para Titi. Titi cruza a fronteira, tenta descer para o campo de ataque, chapa, rasteiro pela meia esquerda. Entrega de primeira para Bruno Pacheco. Bruno Pacheco lançou na canhota, a bola é boa para Guilherme na linha de fundo. No corpo, segundo o árbitro, Natan ganha o tiro de meta para o São Paulo, do Vale. E o Jandrei cobra rapidinho porque o São Paulo tem pressa, né? Quer diminuir para seguir sonhando pelo menos com um empate por aqui. Por enquanto, 2-0 Fortaleza. Grupo Souza Lima, eficiência e segurança e serviços é no Grupo Souza Lima. Sai jogando o São Paulo. São Paulo tá perdendo o jogo por 2-0. O torcedor não gosta. Quer saber, por exemplo, se dá para mexer. Quem é que tá no banco do São Paulo, do Vale? Vamos lá, ó. Tem Ferrarese, Pato, Rodriguinho, Mendes, David, Raí Ramos, Thales Costa, Valse, Matheus Belém, Negruti e Pedro Vilhena. Pro campo de ataque mais uma vez desce Fortaleza com Marinho. Marinho volta o jogo atrás. Dá pra falar agora, Pretzel, algum desses nomes aí te interessa em campo pro São Paulo? Eu acho que daria pra colocar o David, né? Coloca o David, jogador mais de força, tenta trazer alguma novidade. E o Pato, por que não? O Pato deve estar muito mal fisicamente, não deve estar conseguindo acompanhar o ritmo dos treinos, mas é um jogador diferente. Porque com 0-2 agora, segundo tempo, nós estamos indo pra 13 minutos, o Rames Rodrigues não tocou na bola, né? De repente até pode tirar o Rames. E aí, será que a próxima avenida vai estar lotada tranquila? Você vive apostando Estrela Bet. Jogou, brilhou. São Paulo para ataque. Rames Rodrigues na meia esquerda. Era o Michel Araújo que estava com essa bola, hein? O Rames Rodrigues pedia do outro lado. Michel Araújo pela ponta esquerda, perde o lance. Retoma o Fortaleza, Marinho. Perdeu com falta. Falta marcada no Marinho. Vaias da torcida, segundo o árbitro, a falta é pro Fortaleza, marcada na meia direita, a falta do Michel Araújo, hein, do Vale. E aqui no X1, né, o Michel Araújo foi quem fez o pênalti no Marinho, e agora ele tentou quase que devolver na mesma moeda, mas acabou parando no Marinho, que é um armário, né, e depois a disputa seguiu ali próximo à risca lateral, até no primeiro momento ali o Marinho resiste, depois desaba, a arbitragem vai na dele, marca a falta, 2-0, vence o Fortaleza. É isso aí, PDB, vai na dele. Foi nada no Marinho. Encosta, ele cai. Semi Capital, a corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Abra sua conta grátis, acesse semicapital.com.br/Bandeirantes, subiu o cartão. João Ricardo, por cera. João Ricardo, goleirão do Fortaleza, amarelado por aqui. Pelo que eu lembro, ele estava pendurado, hein, o Paulo do Vale. Depois só confirmar para mim, porque pelo que eu lembro, próximo jogo do João Ricardo, ele tá fora, hein? Lateral pro São Paulo, diga lá. Exatamente, João Ricardo toma o terceiro cartão amarelo. Aliás, os pendurados do São Paulo, Alisson, Nestor, Rafinha, Wellington, Beraldo, Caio Paulista, Marcos Paulo, Michel Araújo, Patrick, Rodriguinho e Raí Ramos, né? Tem muito jogador que não está entre os relacionados aqui. Para deixar tudo azul no seu caminho, você sabe. Amortecedor HG, por quê? Porque é na Cata. Lateral pro Fortaleza, cobrar no campo de ataque, placar de 2-0, vence o jogo Leão. O tempo vai passando, vai tocar na Bandeirantes. 15 minutos jogados deste segundo tempo, Fortaleza vence. Ventinha para fazer o levantamento, arremessou lateral, preferiu curtinho. É para Zé Wellison, cruzamento com desvio por baixo, tira a marcação, corta Alan Franco. Mas tem volta, Zé Wellison toca de cabeça pela meia esquerda, tira de qualquer jeito, Wellington para Zé Wellison, a disputa, a bola fica pro São Paulo. Luan calma o jogo, volta pela quarta zaga, dentro da grande área, despacho de perna esquerda, tira Alan Franco para ninguém. Nos pés do jogador Brites. O zagueiro tentou passe à frente e a falta marcada mais uma.
Na meia esquerda começa a se irritar o São Paulo, muitas faltas, mais uma falta marcada, dessa vez em cima do Lucero. Na meia esquerda, na intermediária do Vale. Falta do Luan, né? Acaba atropelando por ali o Lucero, reclama bastante da marcação da arbitragem e segue aqui o processo de aquecimento dos jogadores do São Paulo, né? Vamos ver se já o Dorival aciona alguém para alterar a equipe do tricolor paulista. O teu depoimento, Martelli, foi perfeito, porque o gol sofrido no pênalti, que eu repito, eu não daria, mas a gente respeita a decisão do árbitro, fez os jogadores do São Paulo ficarem pilhados. E o São Paulo sentiu, baixou a cabeça. O Ramos Rodrigues e o Michel Araújo, os dois estão muito mal no jogo. Dá para tirar os dois sem nenhum problema. E aí o Luan agora foi para cima do árbitro de maneira desnecessária, porque ele cometeu a falta. Então o São Paulo agora entrou num clima de nervosismo. Falta pro Fortaleza cobrar na meia esquerda, vem Marinho. Marinho, opção com a canhota. Zé Wellison também encosta. É um destro e um canhoto. São 4 jogadores da barreira cobrindo o canto direito de Jandrei. Toma muita distância, Zé Wellison. Partiu Zé Wellison pra bola, uma pancada direto pro gol. Faz a defesa, Jandrei. Aquela pancada no centro do gol que se soltar passa tranquilo, hein, do Vale? É aquela bola perigosa, né? Venenosa. Que o goleirão tem que estar esperto, já repõe em jogo, o São Paulo tenta diminuir por aqui. Placar de 2-0, Fortaleza vence, falta para o São Paulo no campo de defesa na meia direita, vai ser jogando Luan. Torcedor, chegou a hora. No gramado das obras, entre em seus fortaços. Na hora de construir ou reformar, vá de CSN Cimentos. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. Vai jogando mais uma vez o São Paulo, domina no círculo central do gramado Gabi. Gabi tenta o lançamento à frente, explode na marcação de Zé Wellison. Volta na meia direita para Tinga. Tinga pressionado pela marcação, ganhou mais uma vez Juan. Juan faz o giro no círculo central, entrega para Rames Rodrigues. Rames Rodrigues chapou pela meia esquerda para Gabi. Gabi volta jogando para Rames Rodrigues. Ele cruza a fronteira, desce o colombiano. Inverte o lado do campo, chamou pro jogo lá do outro lado, na ponta direita. Michel Araújo dominou, botou na grama, rolou por dentro para Gabi. Gabi no campo de ataque. Tá pressionado pelo Zé Wellison. Ele é obrigado a voltar o jogo pro Luan. Luan volta na quarta zaga, no círculo central. Torcida não gosta, mas é o que ele tinha para fazer. Sai jogando Alan Franco. Alan Franco pelo círculo central, pressionando pela marcação do Lucero. Trabalha a bola de primeira para Luan na meia esquerda. Luan de primeira para Wellington. Wellington por dentro para Gabi. Gabi no círculo central. A marcação do Fortaleza tá postadinha, hein? E acertada, hein, mestre? Melhorou muito, né? O Vojvoda deu uma chacoalhada no vestiário. Bom técnico e o time é bom, que fez o primeiro tempo péssimo, mas entrou no jogo definitivamente. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador, o fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto, Panaflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Passamos de 18 minutos jogados deste segundo tempo, 2-0, Fortaleza vence São Paulo. Vambora, São Paulo, o torcedor tá querendo um golzinho. Vem levantamento na entrada da pequena área, quarta marcação, afasta a zaga do Fortaleza. Tenta descer, Caio Alexandre. Caio Alexandre pela ponta, lançamento, ligação direta, passe errado. No peito tranquilo, Diego Costa ajeita. Na meia direita, na quarta zaga, sai jogando. Trabalha com Rames Rodrigues. Rames Rodrigues dominou o círculo central, abriu a jogada pela meia direita, entrega para Natan. Natan de primeira para Michel Araújo. Michel Araújo volta, jogada para Gabi. Gabi pisa na bola, erga a cabeça, busca espaço, se fecha o Fortaleza. Rolou a bola nos pés de Rames Rodrigues por dentro. Rames para Gabi. Gabi na meia direita, mais uma vez no campo de ataque, acelera mais fundo, mais profundo na ponta para Luan. Luan tenta o cruzamento, antes dele era o Natan. Natan cruza, explode na marcação, volta para o Gabi. Torcedor começa a perder a paciência no estádio do Morumbi. Gabi na meia direita, de novo para Diego Costa. Gabi por dentro, para Luciano. Luciano sumido no jogo, Luciano pela ponta. De novo com o Natan. Natan tem que se virar no meio de dois. Que Alexandre chega e bota para fora. Aí tá confortável pro Fortaleza, que tá fechado, não corre tanto. Só espera o São Paulo atacar. Postado no campo defensivo, Leão. São Paulo insiste. Na meia esquerda, Alan Franco no campo de ataque. Curtindo uma de meia. Olha a bola nos pés de Luan. Luan volta a jogada para Gabi. Gabi como se fosse um terceiro zagueiro centralizado. É o São Paulo buscando espaço na zaga do Fortaleza. É o tricolor buscando o primeiro gol para tentar botar fogo no jogo. Gabi fatiou a jogada. Desesperou o lançamento nas mãos do goleiro do Vale. É aquele lance que deixa o torcedor irritado, né? Porque não leva a lugar algum. E o São Paulo segue tentando no ataque. Quem dirige com a 99 conta com incentivos para ganhar mais. É 99. São Paulo domina no círculo central mais uma vez. Rames Rodrigues chapou a jogada na meia direita. Foi tocado, pediu a falta. O juizão mandou seguir. São Paulo insiste. Desce por dentro mais uma vez. Michel Araújo balançou frente à marcação do Zé Wellison. Fez o giro desarmado. Desarmado na bola. Lucero desce contra golpe. Michel comete a falta. Tá precisando tomar um cartão, né? Já fez 3. No carrinho agora do Vale. E daqui a pouco, Rodriguinho, David e mais um, me parece, o 47, o Pedro Vilhena.
Alteração tripla daqui a pouco. Ó, Rodriguinho, David e Vilhena, daqui a pouco os 3 pintando na equipe do São Paulo. Então anota aí, eu acho. O Rames Rodrigues, Michel Araújo e Juan. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando pra você. Brasileirão, 24ª rodada no Morumbi, 20 jogados do segundo tempo. São Paulo 0, Fortaleza 2. Plantão esportivo da Bandeirantes, fala Bruno Miliossi. Marteli, mais cedo, Liga dos Campeões. Primeira rodada, o Real Madrid venceu o União Berlim com um gol no finalzinho de Bellingham, placar de 1-0. Também tivemos a Napoli estreando com vitória 2-1 sobre o Braga. Fortaleza tenta descer para o campo de ataque na meia esquerda. Guilherme escapou, soltou para Bruno Pacheco. Vai invadir a grande área na canhota. Caiu, perde a falta, o árbitro para o jogo. Foi-se embora e essa falta é para cartão. É um passo da grande área. Falta para o Fortaleza na meia esquerda do Vale. E cartão para o Luan, camisa 8 do São Paulo. Volante passou o rodo por ali e toma o cartão amarelo. Mais um, no caso é o segundo para o São Paulo. O 5º da partida e agora tem falta perigosa para o Natan, melhor dizendo. Natan, 45, e tem falta perigosa a equipe do Fortaleza. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil conectada com o futuro. É falta para o Fortaleza cobrar a um passo da grande área, puxado pela meia esquerda, se posiciona por lá. Zé Wellison, mas encosta o Pochettino, Marinho também. Já bateu o Zé Wellison, uma pancada no centro do gol. Marinho sofreu pênalti, confiança em dia. Pochettino também toma distância. Ele é um dos últimos a ajeitar a bola. São 6 jogadores cobrindo o canto direito de Jandrei. Falta pro Fortaleza. Partiu pra bola. Cobrança do Pochettino no travessão. Mais uma bola na trave em cobrança de falta. O Pochettino, ele cobrou no canto do goleiro. No travessão e o contra-golpe tá armado. São Paulo desce, de novo com Juan para Luciano. Luciano pela meia esquerda na linha lateral da grande área. Para Wellington. Wellington levantou na segunda trave por cima, mais alto que todo mundo. Sobe Titi, tira mais uma da zaga do Fortaleza. É bola na trave, é pênalti perdido. É duas, na verdade... 2 bolas na trave em cobrança de falta. Que isso, hein, do Vale? É uma para cada lado, hein? Que capricho. Essa, diferente da falta do Rames, foi com força, né? Ela explode, a trave tá balançando até agora e depois o São Paulo desceu em contra-ataque em vão. Daqui a pouco, alteração tripla de Dorival Júnior. O Marinho vai levar amarelo, porque na saída de bola aqui do São Paulo, depois da bola na trave, ele cometeu uma falta no Wellington, fora do lance. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Por pouco, São Paulo não tomou o terceiro gol. Cobrança do Pochettino no travessão. No canto do goleiro do Jandrei. E amarelo vai pintar alteração na equipe do São Paulo. Já. Lateral tá marcado pro tricolor. O juizão vai ter que mandar ser agora, né? O lateral é lá no canto direito, no campo de ataque. A não ser que o Dorival pediu para esperar. É isso que ele fez. Mandou esperar o Dorival. São Paulo sai jogando, domina o Wellington na meia esquerda no campo de ataque, passamos de 23 jogados, chegamos à metade do segundo tempo, vem o Wellington, abandona a ponta, vem por dentro, passe à frente para ninguém, vem por baixo, corta a marcação de zagueiro para zagueiro, afasta Brites para Alan Franco domina no círculo central do gramado, trabalha a bola pela meia esquerda para Rames Rodrigues desarmado, limpo, Zé Wellison toma do colombiano, Zé Wellison soltou na meia direita, boa a bola para Marinho, ele sai com bola e tudo. Lateral marcado para o São Paulo. Ainda não mexe. Lateral já cobrado. Tem pressa Wellington. Wellington arremessa a bola nos pés de primeira por dentro. Tenta ser jogando Rames Rodrigues. Rames Rodrigues recuou na quarta zaga. Só confirmando o cartão, né, do Vale? Isso, pro Marinho, né? Que fez a falta. Depois teve a vantagem e aí tomou cartão amarelo. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, tá no Tenda. Jogo parado, agora vai. Vai pitar a alteração no São Paulo, a primeira. Saindo 20, Gabriel Neves, entrando 18, Rodriguinho. A torcida aplaude Gabriel Neves, ó. Aplaudido, apesar da derrota, aplaude Gabriel Neves. Saindo Michel Araújo, 15, entrando Pedro Vilhena, 47, a segunda, e o David preparado para entrar com a camisa de número 22, sai Luciano, capitão do time, camisa 10, acho que o Dorival até já imaginando também o jogo contra o Flamengo. Luciano deixa o campo com a 10, entra David, 22. Eu não tiraria o Luciano, mas eu respeito isso exatamente do falaste, PDV, porque a decisão ela é maior que o jogo de hoje. Agora, ele não tirou o Rames
pra preservar um pouco, né? Porque o Rames faz um segundo tempo horroroso. E o Juan teve um cabeceio no primeiro tempo e não fez mais nada também, né? Mas é a ideia do treinador que agora vai pra cima. Ele fica só com o Luan como marcador e vai embora. Na hora de fazer a troca do fluido de freio ou fluido de radiador, escolha quem entende tudo do assunto para a Flua, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. São Paulo está jogando pelo campo de defesa, placar de 2-0, Fortaleza está vencendo, 25 minutos jogados deste segundo tempo. Em São Paulo, mais uma vez, sem pressa no campo de defesa. Trabalha a bola Diego Costa. Daqui a pouco, apito final no microfone da Bandeirantes com João Paulo Capelanes. Diego Costa domina pelo círculo central do gramado sem espaço. Volta na entrada da grande área para Jandrei. Jandrei de primeira para Alan Franco. Alan Franco gira o jogo na canhota para Wellington. Wellington tentou escapar da marcação. Lateral marcado. Lateral marcado. Essa bola tocou por último no Wellington. Tá certo a arbitragem. Bem, o árbitro e Bel Bandeira na nossa frente, o Pretzel tocou por último. Tá certinha. A auxiliar marcou muito bem, né? Daqui a pouco Fortaleza também muda, né, PDB? Galhardo, Pikachu e me parece talvez o Sacha por ali também. O camisa de número 88, o Lucas Sacha. Mas já vi certinho Galhardo e Pikachu, alteração tripla daqui a pouco de Vojvoda. Grupo Souza Lima, eficiência e segurança e serviços 0, Grupo Souza Lima. São Paulo desce para o campo de ataque. Juan lançado pela meia esquerda na quina da grande área. Pode marcar o primeiro, lançou. João Ricardo pegou. Contra-golpe armado para o São Paulo. Na meia esquerda o Juan disparou, invadiu a grande área. Ele tinha do outro lado o David. Na hora que ele cruzou, estica com a ponta da luva. A mão esquerda do João Ricardo tirou a bola do David. Ele é só empurrar para dentro do gol do Vale. Impressionante. Segue se destacando o João Ricardo por ali. O David passou da bola justamente no toque do camisa 1. Segue no ataque o São Paulo. São Paulo tenta descer para o campo de ataque pela meia direita, toca de cabeça Diego Costa para Juan. Era o Luan estava na disputa, falta marcada do Vale. Isso, agora sobe a placa por aqui, as alterações do Fortaleza, saindo o camisa 7, o Pochettino, para a entrada do 21, Pedro Augusto. Pedro Augusto foi revelado pelo São Paulo, cria de Cotia, Pedro Augusto 21, saindo também o camisa 12, Marinho, para a entrada do 22, Iago Pikachu, a segunda de Vojvoda e pronto para entrar também o Galhardo. Thiago Galhardo, camisa 91. Vamos ver, né, se ele tira o Lucero, camisa 9, né? Atacante por atacante vai subir agora a terceira placa, exatamente. Saindo o Lucero, autor do segundo gol, camisa 9, entrando o Galhardo, 91. Pretzel, 3 de um lado, 3 do outro. Exato, eu não conheço o Pedro Augusto. É bom jogador, PDB? Pedro Augusto, eu não conheço. O Pedro Augusto se destacava por ser um cara que gostava de ler livros, era um intelectual. Então, quem sabe, né, no ITA ele consegue bem. O Thiago Galhardo é experiente, né? Centroavante. Hoje joga mais centroavante de área mesmo. E o Pikachu eu gosto. O Pikachu vai dar uma movimentação maior e jogador inteligente e perigoso no contra-ataque. E aí, será que a próxima avenida vai estar lotada ou tranquila? Você vive apostando, Estrela Bet. Jogou, brilhou. Jogo tá parado, tem falta marcada pro São Paulo na meio direita. Rames Rodrigues pede a bola na intermediária. Jogadores vão pro meio da área. São 7 jogadores do São Paulo na área. Jogadores do Fortaleza fazendo a linha de impedimento na entrada da grande área. Rames pra bola, partiu, levantou, desvio de cabeça, explode na marcação. Na meia esquerda, linha lateral da grande área. Pikachu tira de qualquer jeito, bota pra fora. É mais um lateral pro São Paulo. São Paulo tem pressa buscando o primeiro gol. Lateral já cobrado. Rames Rodrigues domina pela meio direita no campo de ataque. Volta a jogada pra Diego Costa. Diego Costa no círculo central. Entrega para Wellington. Wellington cai pelo lado esquerdo. Deu jogo de primeira para o domínio de Pedro Vilhena. Pedro Vilhena abandona a ponta, vem por dentro, erga a cabeça, recua para Luan. Luan no círculo central, sai jogando para o São Paulo. Dinheiro parado na poupança e dinheiro perdido. Abra sua conta na Semicapital e invista com a maior corretora independente do país. Acesse semicapital.com.br/. Bandeirantes. São Paulo domina, vem pro campo de ataque. Alan Franco lançou na entrada da grande área para David, subiu para tocar de cabeça, quarta marcação. Fortaleza sai jogando. Iago Pikachu pro ataque, para Galhardo. Luan toca de cabeça, deu um presentaço, botou o Galhardo para correr, vai sair na cara do gol, tentou passe de calcanhar. Por baixo, Luan tira. Quase que o volante do São Paulo dá um contra-golpe pro Fortaleza. São Paulo, não é hoje o dia, né? Não é hoje o dia. São Paulo desceu pro contra-golpe, o Juan
ajoelhou porque escorregou, Pretzel. Segundo tempo do São Paulo chega a ser constrangedor, muitos erros, time muito afobado. Mas vem, hein? Pedro Vilhena na meia esquerda, na quina da grande área, partiu pra cima da marcação, pede a falta, cai no gramado, o árbitro manda seguir, Rodriguinho retoma, levou para a linha de fundo, ganhou do Tinga no segundo momento, por mais o Tinga bota em escanteio. Pode ser hoje sim, escanteio pro São Paulo na esquerda do Vale. E é o Rodriguinho quem fica por aqui para realizar a cobrança. Deve ser o próprio aqui, o Ramos está no jogo, mas é o Rodriguinho quem toma a posição. Motopeças com qualidade e segurança tem que ser Nakata, sabe por quê? Porque Nakata, claro, é tudo azul. Escanteio pro São Paulo na meia esquerda, passamos de 30 minutos jogados deste segundo tempo. Quem sabe é o primeiro gol para botar o Morumbi abaixo, para botar o Morumbi empurrando o São Paulo para empatar o jogo, mas tem que marcar o primeiro. Pode ser agora, torcedor tricolor, pode ser o primeiro gol do São Paulo. Rodriguinho pra bola, partiu, levantou a meia altura na primeira trave, cortou a marcação, mas tem volta. De novo para Rodriguinho. Rodriguinho levantou na segunda trave, sobe a marcação, tirou Luan dentro da grande área. Armou, tentou levar para a linha de fundo, dá para bater, 2 em cima dele. Rasga por baixo, Bruno Pacheco, tira, mas tira mal, afasta mais, a bola sai. Lá do lado esquerdo, no campo de defesa para o Fortaleza. Lateral marcado e a posse de bola é para o Fortaleza. Torcedor chegou a hora. No gramado das obras entre seus fortaços. Na hora de construir ou reformar, vá de CSN Cimentos. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. 31,5. Martelli. Do Vale. Daqui a pouco o Pato vai pintar no São Paulo junto do Thales Costa. Pretzel. Agora eu acho que Ramos e Juan, né? Então o Dorival deu um pouquinho mais de tempo para os dois, mas eu imagino que agora sejam substituições naturais. Será que ele vai tirar o Luan e ele vai ficar sem volante daí, correndo o risco de tomar o terceiro gol? Vamos ver. São Paulo domina, está jogando pelo campo de defesa, escapa da marcação, Wellington, corredor aberto na canhota, cruza a fronteira, passadas largas, 3 dedos para Pedro Vilhena, volta a jogada mais atrás para Rodriguinho, erga a cabeça, trabalha a bola pela quarta zaga, deu jogo no círculo central do gramado, de primeira para Alan Franco escapa da marcação do Thiago Galhardo, chapa a bola pela meia direita, é para Natan recua para Diego Costa gira o jogo pela meia esquerda, para Rodriguinho exatamente de cruza a fronteira, na canhota, vai São Paulo para o campo de ataque, Rodriguinho para Wellington, rente a marca da cal, se perder aí é perigo, ele ganha, fica com ela, briga, solta para Rodriguinho devolveu, tabela saiu, cruzamento do Wellington lá do outro lado, cruza toda a extensão da grande área na meia direita para Natan, fatiou, levantou na marca do pênalti, subiu, tocou de cabeça por cima, tira a zaga do Fortaleza. Corta o perigo, a zaga do Fortaleza na sequência, o lançamento para a área, estava impedido o ataque do São Paulo, mas está nas mãos de João Ricardo do Vale. Achei o Ramos estranho nessa bola, né? No primeiro momento ela foi para o camisa 19, ele sem impulsão por ali, poderia ter feito um esforço um pouquinho maior, acho que sente bastante o desgaste, daqui a pouco as alterações. Vem Rames Rodrigues, a entrada da área, bateu pro gol! Gol! São Paulo! Rames Rodrigues desencanta, marca o primeiro gol do colombiano com a camisa do São Paulo. Na marca dos 33 minutos jogados do segundo tempo, a saída de bola errada do Fortaleza, um apagão do Leão. Rames Rodrigues recebe da intermediária, estava fora do gol João Ricardo, ele escolhe o canto inferior direito, chapa, bota, caprichosamente a bola entra, explode o Morumbi, aquele abraço, João Ricardo tá no gol, para esse tricolor pulsar e estremecer e livrar, demorou mais saiu, Rames, uma estrela que marca o seu primeiro gol do São Paulo, Botafogo no jogo, Fortaleza 2, agora Rames Rodrigues. São Paulo 1, Paulo do Vale. E não comemorou, viu? Eu não sei se ainda um pouco insatisfeito com a atuação, com a questão física, ele faz esse gol na inteligência, né? Porque a bola acaba ficando nos pés dele depois da reposição errada. O João Ricardo estava fora do gol, ele coloca a bola no cantinho sem muita força, mas que ninguém conseguiu chegar nela e não comemora. É saudado ali pelos jogadores do São Paulo, já retorna para o meio campo, o tricolor mexe, saiu o Juan 31, entrou o Thales 37 e saiu 8 Luan, entrou 12 Pato, diminui o tricolor, 2-1 no Morumbi. Eu acho que o Dorival ia tirar o Rames, aí sai o gol.
E aí ele muda e tira o Luan. Abriu totalmente o time agora, mas teve uma grande colaboração do João Ricardo, que tinha a bola para fazer a reposição. O que ele faz? Ele dá para o Caio Alexandre na saída da grande área. O Caio Alexandre marcado por 2 jogadores. E aí, se eu não estou enganado, foi o número... Eu estava vendo aqui, foi o 22, o David, que rouba a bola do Caio Alexandre. E o Rames Rodrigues, num toque de muita qualidade, ele faz o gol. Não era um gol fácil de fazer, não. Ele bate uma bola rasante, deslizando na grama para fazer o gol. O Dorival só não tirou o Rames, eu acredito que ele fez o gol. Apenas por isso. Volta o São Paulo para o jogo, ajudado pelo Fortaleza. São Paulo tomou um susto agora, uma pancada do Zé Wellison da entrada da grande área, mas foi-se embora pela linha de fundo. Tranquilo, sai jogando o São Paulo. São Paulo vai buscar o segundo gol. É sempre isso, torcedor do São Paulo. Sempre tem que acreditar. 2-1, saiu um gol. Saiu um gol, mas agora os ânimos são diferentes. São Paulo vai buscar a virada, vai buscar pelo menos o empate. Rames Rodrigues solta o passe pela meia direita para David. David na quina da grande área. Levantamento para Rames. Sobe para tocar de cabeça. A marcação do Fortaleza tira, mas tira parcialmente. Bota em lateral. O Morumbi vem abaixo, o São Paulo. O São Paulo acredita, o torcedor vai junto. Essa torcida aqui conduz, vai buscando empatar o jogo. Placar de 2-1, Fortaleza vence. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. O jogo tá parado, jogador de Fortaleza caído, é o Galhardo. Isso, e vai mexer o Fortaleza. Saindo 17, o Zé Wellison amarelado para a entrada do 88, Lucas Sacha. 88 na vaga do Zé Wellison, 17. Volante pelo outro. Vocês lembram que o Corinthians chegou a tentar o Zé Wellison uns 3 meses atrás, né? O Zé Wellison não tinha feito 7 jogos ainda. Eu fiquei pensando, o que o Corinthians quer com o Zé Wellison? Eu vou dizer um negócio pra vocês, viu? Faz um bom campeonato brasileiro e fez um bom jogo hoje aqui o Zé Wellison. Mais uma alteração na equipe do Fortaleza. O São Paulo insiste, tenta empatar o jogo. Rames Rodrigues briga por ela pela linha lateral da grande área, lá pela meia direita, ganha o lateral. Arremesso manual para o São Paulo. O torcedor começa a acreditar no empate. Rames Rodrigues partiu para levantar para meio da grande área, explode na marcação. É mais um lateral para o São Paulo. Tem pressa o tricolor. Pato brigou pela bola na ponta direita. Quarta a marcação do Fortaleza. Galhardo bota na grama, mais desarmado. Desarmado e na sequência ele ganha. Galhardo abriu a jogada pela ponta para Iago Pikachu. Pikachu é rápido. Fez o break frente à marcação. Inteligente, recua para Pedro Augusto. Fortaleza troca passes. Pedro Augusto para Tinga. Tinga por dentro, bom passe. Tentou escapar da marcação, corre atrás dela, não chega. Lucas Sacha intercepta a marcação do São Paulo. Para o jogo, árbitro. Marca a falta para o São Paulo. Campo de defesa na meia direita, é isso? Exatamente, né? O tricolor tenta sair rapidamente. A arbitragem pede para esperar. Agora sim tem a bola o tricolor. E Rames Rodrigues, ele acordou, meteu um bolão na meia esquerda para Pedro Vilhena na linha lateral da grande área, pode ser agora, partiu para cima da marcação, voltou, rolou atrás para Wellington. Wellington ergue a cabeça, dá para cruzar, segura, prende, não solta, agora sim, invade a grande área, parte para cima da marcação do Tinga, mais atrás Pedro Vilhena busca espaço na grande área, não tem ninguém, recua na entrada da grande área de novo, tenta o domínio, São Paulo vai cercando a área do Fortaleza, domina Wellington pela canhota, 3 dedos da bola, tentou de primeira para Pedro. Vacilou agora no ataque São Paulo, não se acerta. Fortaleza tenta ser jogando. Sai jogando mal o Leão. Lateral tá marcada, posse de bola para o São Paulo. 38, o tempo vai passando. Lateral para o São Paulo. Rodriguinho já faz a cobrança para Alan Franco. Alan Franco para Rodriguinho. Rodriguinho deu jogo no círculo central do gramado para Diego Costa. Diego Costa inverte o lado do campo na meia direita. Enxerga Natan. Natan pressionado no meio de 3. Volta o jogo para Diego Costa. Costa para Alan Franco. Trabalha a dupla de zaga do São Paulo. A Braspress é o maior transportador de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas internet até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com.br/bandeirantes. Está jogando mais uma vez o São Paulo. Pretzel. Muda o jogo, hein? O São Paulo agora está no campo do Fortaleza. Só fica o goleiro Jandrei lá atrás. E o Fortaleza recua totalmente para tentar um contra-ataque em velocidade com o Pikachu, que foi pouco acionado até agora. O João Ricardo trouxe o São Paulo para o jogo. Era o melhor jogador em campo. Ele falha na saída de bola e o São Paulo desconta e entra no jogo. Venha vibrar com preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com o cartão Tenda. Lateral marcado para o São Paulo, na meia direita. Daqui a pouco apito final. João Paulo capelaniza, sube na Bandeirantes. Será com 2-1, 2-2?
Por enquanto, 2-1 para o Fortaleza. São Paulo inteiro no campo de ataque. Wellington lançado pela meia esquerda. Wellington partiu para cima da marcação. Soltou mais atrás das costas para Pedro Vilhena. Pedro Vilhena volta a jogada intermediária ofensiva. Alan Franco. Zagueirão armou, curtiu uma de meia, dava para bater. Voltou na ponta para Diego Costa. Diego Costa para Natan. Natan tentou passe na quina da grande área. Deu um passe de primeira para David. David ganha novo lateral. É mais um lateral marcado para o São Paulo no campo de ataque. Lá do lado direito, já cobrado. Faz a cobrança e sai jogando Natan. Natan para Diego Costa. Para você ter uma noção, o Diego Costa é o zagueiro. A quarta zaga do São Paulo agora é o círculo central do gramado. Só que uns 5 metros para frente no ataque, hein, o Pretzel? Sim, só fica o Jandrei. O São Paulo acampou agora no campo do Fortaleza. Mas se o Fortaleza encaixa o contra-ataque, mata o jogo. Tá um jogo bem interessante nessa reta final. Natan recebe o passe pela meia direita, solta para Rames Rodrigues. Abandona a ponta, Rames Rodrigues fatiou para o meio da grande área. Corta a marcação, tem falta. Wellington domina na meia esquerda, ponta na grama, pressionado. Perde mais uma, Wellington na sequência. Falta marcada em cima do Wellington. Falta marcada do Pedro Augusto. São Paulo bate rápido na canhota. Rames cruzou no meio da grande área. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém. O zagueiro do Fortaleza tirou na cobrança rápida do São Paulo, do Vale. Quando sai o público por aqui, 24.777 pagantes para uma renda de R$1.216.346. Torcedor, chegou a hora, na hora. TIR programado das obras, entre seus fortaços. Na hora de construir ou reformar, vá de CSN Cimentos. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. Atenção, São Paulo não se acerta no ataque, toma o contragolpe. Vem o Fortaleza, passe errado. Passe completamente errado no ataque do Caio Alexandre. Aí o São Paulo volta ao presente. Devolve o presente. 42 minutos jogados. Vem Fortaleza para o campo de ataque. Caminha praticamente com a bola nos pés lá pela meia esquerda, Guilherme. Guilherme abandona a ponta, vem por dentro para Galhardo na entrada da grande área. Bateu, Jandrei pegou! Firme, Jandrei. Defesaça do goleiro do São Paulo, do Vale. É isso, né? Numa dessas o Fortaleza pode matar o jogo por aqui, mas tem a bola novamente no ataque o São Paulo. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe. Você já sabe, a resposta é amortecedor HG. Porque na carta, caído. Isso, tá caído por aqui justamente o Bruno Pacheco. Vamos ver se vai ser ele quem vai sair, porque tem jogador do Fortaleza preparado ali para entrar. E saiu o cartão amarelo pro Rodriguinho. Rodriguinho, jogador do São Paulo, amarelado aí pela sequência, segundo a arbitragem. Justamente, Bruno Pacheco com cãibras, deixa o campo com a camisa 6 para a entrada do 33, Escobar no Fortaleza. A demora lá, tá caído o Alexandre Pretzel. É ele que vai embora, Bruno Pacheco. Bom lateral, mas hoje sofreu um pouco, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Principalmente com 2 jogadores caindo em cima dele, né? Mas é um bom lateral que jogou no Ceará, jogou na Chape também. Uma boa contratação do Fortaleza. Vai trocar, né? Um lateral pelo outro. O Fortaleza achou que o jogo estava liquidado. E estava com o jogo mesmo à feição. E aí o João Ricardo sai errado e traz o São Paulo para o jogo e virou esse pandemônio, virou esse sufoco. O São Paulo no segundo tempo é muito mais esforço do que organização. Fez um primeiro tempo excelente. Mas no segundo tempo o Fortaleza mudou o jogo. Voltou mais organizado e equilibrou a partida. Alteração na equipe do Fortaleza. Sai de carrinho de maca Bruno Pacheco. Tá em campo Escobar. É a última troca pelo lado de Vojvoda. O São Paulo também já fez as 5. Ou seja, os 22 que estão em campo é o que tem pelo lado do São Paulo, é o que tem pelo lado do Fortaleza. Argentino de 26 anos. Mas me diz aí no clássico da semana quem é que leva, o time da casa ou o time visitante. Você vive apostando, Estrela Bet. Jogou, brilhou. Fortaleza tenta descer para o campo de ataque, lançado Iago Pikachu pela meio direita, ele caminha com a bola nos pés, usa o tempo que tem o Fortaleza, passa a tinga. Iago Pikachu retoma a jogada pela quarta zaga, tá sozinho, livre de marcação, completamente solitário Brites. Brites de primeira, no círculo central do gramado, para Sacha. Sacha volta o jogo para Brites. Brites trabalha a bola pela meia esquerda para Titi, Titi na canhota, para Escobar. Vai ser obrigado a recuar essa bola para o Titi. Titi tá pressionado pela marcação da canhota, sofre a falta. Vai jogando com o que tem e o tempo a favor Fortaleza. Falta marcada do Vale. Exatamente, né? O Fortaleza agora ganha tempo, até porque a arbitragem deve sinalizar dentro de alguns minutos, ó, pelo que eu vi aqui,
Serão 5 ou 6 minutos, pelo que eu vi a sinalização da plaquinha. Em instantes, a arbitragem confirmando por aqui os acréscimos. E o Pato, hein? Hein, PDV? Nossa, mano. Mas não recebeu uma bola também, né? Pô, dá a bola pra ele, cara. 9 minutos. Vamos até... Bom, aí a conta é 54, hein? Mais 9 minutos no estádio do Morumbi. Acréscimos. Vamos até 54. O São Paulo tem 9 minutos para tentar empatar o jogo. O torcedor aplaude, gostou. Vai para cima da marcação. Wellington na canhota. Entrega de primeira para o domínio de Pedro Vilhena. Ele ganha a lateral. Lateral na meia esquerda. Lateral para o São Paulo. Pedro tem pressa. Arremessa a bola de primeira para Alan Franco. Alan Franco tem Rames Rodrigues no círculo central do gramado. Autor do gol. Primeiro gol do colombiano com a camisa do São Paulo. Rames Rodrigues chama para o lado direito. Diego Costa. Diego Costa volta para Thales Costa. Thales Costa é o último homem do São Paulo. No círculo central, armando o time. Olha a bola pela meia esquerda para Alan Franco. Alan Franco devolve o jogo por dentro na canhota. Boa bola para David. David fintou a marcação, pedalou, balançou, saiu da grande área. Volta para Thales Costa. Thales Costa de novo pela meia direita. Agora com o Diego Costa. Tem por dentro a opção com o Pato. Vai para cima da marcação. Diego Costa, o zagueiro com o tiro uma de meia. Recomeça para Thales Costa. Fortaleza se fecha em praticamente duas linhas. Vem mais uma vez por dentro. O passe forçado para o São Paulo não funciona. Contra-golpe armado. O Iago Pikachu era lançado na meia direita, o Galhardo entrou na frente. Com isso, o Wellington desce no contra-golpe, também perde. Já não é a primeira vez, ô mestre, que essa bola volta para o São Paulo. São Paulo devolve a posse de bola. Uma partida fraquíssima do Wellington. Fraquíssima, né? E o Galhardo, hein? Galhardo de um lado, Pato do outro. Mas daqui a pouco um deles pode fazer um gol. Na Semi Capital, você e seus investimentos contam com alta performance, expertise e a melhor nota de atendimento do mercado. Abra sua conta, semicapital.com.br/Bandeirantes. Daqui a pouco, apito final na Bandeirantes com João Paulo Capelanes de novo. Vacilou. O Wellington perdeu. Desarmado na bola pelo Thiago Galhardo, hein? Só que agora o Galhardo foi tentar uma graça em cima do Rames Rodrigues. Perde a bola. Bola na entrada da grande área. Subiu, decolou, tocou de cabeça, cortou a marcação. Sequência de lances feios no Morumbi. Finalmente o Wellington voltou na grama. Deu jogo para Pedro Vilhena na meia esquerda. Rodriguinho se atrapalha, ganha. Aí não vai dar. Se desesperar dessa forma, tentar passar no meio de três, não vai funcionar. Nem para um lado, nem para o outro. Thales Costa, calma, respira. Recua mais atrás. Traz a bola para Diego Costa. Diego Costa, o zagueiro no seu central. Inverte o lado do campo para Rames Rodrigues. Rames Rodrigues toca de cabeça para o Wellington. Tomou um pisão. O Wellington tomou um pisão do Galhardo. O árbitro manda seguir. Tem pressa o São Paulo. Rodriguinho errou o passe. Deu de primeira para Galhardo. São 3 contra 2. Passadas largas. Cruzou a fronteira. Tem aberto na meia esquerda. Passando na velocidade Guilherme. Bola para ele, Guilherme perdeu o lance, tentou soltar na entrada da grande área, armou, é pra fazer, caprichou, minha nossa, isolou e mandou pela linha de fundo Caio Alexandre, na cara do gol. Paulo do Vale era pra matar o jogo. E ele toma o cartão amarelo, mas não por causa do gol, né? Não por conta da chance desperdiçada, mas porque aqui no campo de defesa ele acaba fazendo uma falta que tem a vantagem, e aí a arbitragem vai lá depois que ele desperdiça a chance e mostra o cartão amarelo, né? E o Rodriguinho proporcionou esse contra-ataque quando erra o passe aqui próximo também ao ataque do São Paulo. Se o Caio Alexandre dá pro Pikachu, o Pikachu entra com bola e tudo para matar o jogo. Sorte do São Paulo, né? Agora o Wellington, hein? Eu repito, foi o pior jogador de São Paulo em campo. Relógio marca quase 49 minutos jogados. Placar de 2-1. Fortaleza tá vencendo. O São Paulo insiste. Tem tempo, São Paulo. Tem que acreditar o torcedor tricolor. Quem sabe para empatar o jogo. Caio Alexandre tenta descer para o campo de ataque por Fortaleza. Passe errado nos pés de Diego Costa. O Wellington tá de volta ao gramado pela meia esquerda. Ele foi atendido. Depois de tomar aquele pisão, Diego Costa abre a jogada na meia direita para Natan. Natan rente a marca da Cal. Vai embora o Natan, hein? Tem velocidade. Natan passou pelo primeiro, não passa pelo segundo. Intercepta Escobar para a marcação do Fortaleza. De primeira para Galhardo, Galhardo no círculo central, deu passe atrás para Sacha. Sacha levanta para o campo de ataque para Iago Pikachu no alto. Vem para cortar de cabeça, tira Wellington. São Paulo insiste na meia direita. Thales Costa protege, retoma, volta o jogo para Diego Costa. Diego Costa, torcedor pede pressa, o tempo vai passando, quase 50. Vamos até 54, aos trancos e barrancos. Pela meia direita, ganha Natan. Natan tem opção por dentro de Rodriguinho, foi desarmado. Agora, eu vou te falar, você falou que não deram um passo pro Pato, mas o Pato, quando estava lá pelo lado direito, todo mundo jogando por lá, não recebeu a bola. Agora ele tenta cair por dentro, o Pretzel. Pois é, mas o São Paulo não tenta infiltrar, né? Porque o Fortaleza fechou bem. O São Paulo abre o jogo, tentar pelos lados e fazer cruzamento. Simplifica demais a partida.
Pedro Vilhena escapou da marcação do Tinga na meia esquerda, na linha lateral, cruzamento é pra ele. Pato antes dele, sobe, Titi tira. Volta pra Rames Rodrigues, armou, levantou na entrada da pequena área, ninguém fechou. Nas mãos do João Ricardo para fazer a defesa e tranquila, Paulo do Vale. E o Rames fica reclamando justamente porque ninguém fechou, mas ele também não conseguiu enxergar por ali, né? Ele já tentou esse passe de uma forma até precipitada, porque o São Paulo tem uma certa pressa, o jogo tá acabando, o Tricolor tenta o empate, a bola acaba ficando com o João Ricardo, 2-1, vence o Fortaleza. Mas só vou dizer um negócio, hein, PDV e Martelo, não sei se vocês concordam, o Rames Rodrigues é outro nível com a bola no pé. Mesmo cansado, exausto, a leitura de jogo dele, a inteligência, nessa bola ele até tinha um pouco de razão, porque ninguém entrou. Quando ele baixa a cabeça para fazer o cruzamento, é óbvio que ele iria jogar na marca do pênalti, o Pato ficou parado. Então a diferença dele de leitura do jogo para os outros é imensa. Vamos até 54, o relógio já marca quase 51 no estádio do Morumbi. O São Paulo perde o jogo. Fortaleza está vencendo por 2-1. Gol de Zé Wellison, gol de Lucero. Pelo lado do São Paulo, Rames Rodrigues descontou. O apito final está chegando na Bandeirantes, mas vem São Paulo. Rames Rodrigues por dentro, armou pela ponta esquerda, contra-golpe na quina da grande área. Vilhena na linha de fundo para Wellington, esgotado no jogo. Tentou ganhar o escanteio e ganhou. Escanteio pro São Paulo na ponta esquerda do Vale. E o Rames já vem aqui, né? Na ponta esquerda, que no São Paulo vai tentar o cruzamento. Rames Rodrigues para fazer o levantamento, o relógio marca mais de 51, quem sabe, levantou, toque de cabeça, cortou a marcação, sobrou na entrada da grande área, passa, perde o timing, mas vai atrás dela, Thales Costa devolveu, desvio do Pato na entrada da pequena área, fechou com falta. Falta marcada, falta de ataque do Vale. Alan Franco do Escobar. Falta marcada, reta final, vence o Fortaleza 2-1. Boa arbitragem, hein? Chegamos a 31 faltas, Martelli. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão é HG Nakata. Sabe por quê? Ora, por que Nakata? Relógio vai marcar 52. Já tem torcedor do São Paulo indo embora. Torcedor do Fortaleza também. 2-1. 2-1 pro Fortaleza em cima do São Paulo. 52 jogados, só mais 2. São Paulo perde o jogo. Tenta ser jogando mais uma vez pela quarta zaga. Saiu mal. Jandrei. Na linha lateral da grande área, ele teve que dar um carrinho em cima do Pikachu. Por causa do recuo do São Paulo. Lateral marcado pro Fortaleza na meia direita. É a pressa do Tinga. O Tinga tem que dar um trote do campo de defesa até o campo de ataque. Mas sem pressa alguma o capitão do Fortaleza. Lateral marcado. Posse de bola pro Leão. Lateral já cobrado, tem pressa. O São Paulo para sair jogando, tomar essa bola do Thiago Galhardo e consegue, hein? Retoma o passe o São Paulo. São Paulo vai ser jogando. Chamou atenção o Titi pedindo substituição, só que o Fortaleza já fez a 5. O Voivoda olhou para ele, não dá mais. Número 4 tá agora? Tá esgotado o zagueiro do Fortaleza. Apelo pro Pedro Augusto. Relógio marca 53 minutos jogados. Tem que ser agora o último minuto. Ó, São Paulo vinha, já não tá valendo mais nada. Confesso que daqui ao Paulo do Vale não entendi o que o árbitro marcou, hein? Falta de ataque, é isso? Isso, marcou ali a jogada irregular do ataque do São Paulo. São Paulo tem menos de um minuto para tentar empatar o jogo, tem que acreditar, não acabou não. Wellington para o campo de ataque, cruza a fronteira, tem aberto o David pedindo, prefere para Pedro Vilhena. Pedro Vilhena recomeça para Alan Franco, ninguém avisou o São Paulo também que vai acabar o jogo, né? 50,5. Domina Diego Costa pela meia esquerda já no campo de ataque para Alan Franco na canhota para Thales Costa para Wellington tem dentro da grande área, o Pato ele preferiu lançar, toca de cabeça, a marcação corta, volta para o São Paulo, David briga pela meia esquerda, Thiago Galhardo também, e aí o lateral tá marcado, a posse pro Fortaleza, vai terminar o jogo. 53 minutos, quase 54, o árbitro vai pedir a bola. Vai terminar o jogo no estádio do Morumbi. Perde a bola o árbitro, ergue o braço, termina o jogo. Aponta o centro de campo, Yuri Elino. Aplausos do torcedor do São Paulo, hein? Aplauso da torcida tricolor. O São Paulo perde o jogo por 2-1, mas na disposição depois que fez o gol de empatar. O torcedor reconhece, aplaude.
Manda aquela energia, manda mensagem, de olho no domingo, a derrota veio, mas a motivação tem que ser a mesma. E agora na Bandeirantes, o apito final com o João Paulo Capelanes. Vai, Capela! Valeu, Martelli! Tricolor do Morumbi, tricolor do PC, coisa boa, hein? Jogaço de bola, 3 gols, 2-1 pro Fortaleza. O São Paulo tentou até o final, mas não teve jeito. Noite inspiradíssima do goleiro do Leão. James Rodrigues fez o primeiro dele com a camisa tricolor. Vamos ouvir o Cícero Pompeu de Toledo. Sobe som do Morumba! Domingo eu vou lá no Morumbi, e domingo é que o Morumbi o pau vai cantar. Decisão da Copa do Brasil. É bem verdade, São Paulo com o time todo reserva, meio de semana, os titulares, os principais atletas sendo poupados, mas o São Paulo não conquista uma vitória, como a gente já vinha falando. Fica mais perto da zona de rebaixamento do que da zona de classificação para a Libertadores, mas o foco total é a disputa da Copa do Brasil neste fim de semana. E aí, Paulo do Vale, repórter Bandeirantes. Ô do Vale, me corrija se eu não estiver errado, ou se eu estiver errado, me corrija. É a primeira vitória do Fortaleza no Morumbi na história, ou tô viajando aqui, hein, do Vale? Capela. Tá dando aquela fatiadinha, calma do Vale, tá dando aquela fatiadinha, daqui a pouquinho você volta com essa informação, só para poder explicar pro ouvinte normal, né? Os repórteres vão perambulando para lá e para cá, dá aquela oscilada para cima, para baixo. Acho que agora você tá me ouvindo, né, do Vale? Isso, exatamente. Eu não tenho essa informação exata, então até para não falar bobagem aqui, logo eu trago se de fato é a primeira vitória da história do Fortaleza aqui no Morumbi. Mas o São Paulo não vence há 8 jogos no Campeonato Brasileiro. Agora uma conversa do David com o Vojvoda, né? O que foi jogador do Vojvoda no Fortaleza. Um abraço aqui no meio-campo, saída muito tranquila por parte dos jogadores e a torcida apoiando, né? Domingo, Morumbi, gritando o nome do São Paulo. Então, apesar da derrota, o torcedor apoia e não poderia ser diferente. Hoje quase 25 mil pagantes, muito por conta do jogo de domingo, ingresso mais caro e toda a expectativa voltada para a grande decisão domingão, viu, Capela? Eu recebi uma mensagem do Alexandre Pretzel agora há pouquinho, ele falando o seguinte: rapaz, eu gosto da história, você lembra que em 2012 o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil e foi rebaixado, isso pode acontecer com o São Paulo. Eu falei, calma, Pretzel, tem muito jogo pela frente do Brasileirão, não, Xandão? Não mandei essa mensagem. Eu quis dizer, hein, Pretzel, uma derrota do São Paulo que não abala muito as estruturas, mas é sempre uma derrota, 8 jogos sem vencer, né? Claro, não, a gente não pode brigar com um retrospecto ruim. E eu te falei, né, Capelanes, desde segunda-feira no Esporte em Debate, terça na realidade, ontem na realidade. Tem que tomar cuidado, um abraço ao Martelli, tá se despedindo aqui. Tem que tomar cuidado com a Série A do Campeonato Brasileiro. Claro que a decisão é domingo. Mas domingo eu acho que o São Paulo vai ser campeão, eu tenho convicção. Muito mais pelo que o Flamengo não pode virar, mesmo com o time e tal, mas pelo ambiente péssimo do Flamengo, do que realmente por uma certa superioridade imensa do São Paulo. Ponto. Agora, tu olha para a Série A do Brasileiro, não dá para brincar. E hoje o São Paulo tem 28 pontos. São Paulo tem 28 pontos e um jogo a menos. Vai jogar contra o Coritiba na quarta-feira que vem. Hoje fez um primeiro tempo excelente. Era para ter virado 4-1 pelo menos para o São Paulo, não virou. E aí toma o segundo gol, a casa quase caiu e voltou, é claro, num erro do Fortaleza, aproveitou, não tem problema nenhum, mas o segundo tempo foi na base do esforço e da correria com pouquíssima organização. Resultado correto pelo que o Fortaleza fez no segundo tempo, porque no primeiro era para o São Paulo pelo menos ter feito 3 ou 4 gols, mas não aproveitou. Eu vou abrir o apito final com a sua opinião, Pretzel, mas tem um lance polêmico que a torcida do São Paulo está reclamando muito das redes sociais. Que a arbitragem vive talvez seu pior momento no Brasil, eu acho que é indiscutível. Agora, muita gente falando que o Michel Araújo não cometeu o pênalti em cima do Marinho, que valoriza uma barbaridade. Eu achei pênalti, viu, Pretzel? Tu achou pênalti? Eu achei que foi uma grande valorização do Marinho. Eu acho até que se fosse fora da área, eu não sei se ele daria falta. Mas o árbitro, ele adotou um critério. Tocou no jogador com o braço, no peito do Marinho. Mas assim, ó, o Michel Araújo, pelo que deu pra ver, ele não teve a intenção de bloquear o Marinho. Eu sinceramente, eu achei mais uma catimbada, uma valorizada do Marinho. Eu também não daria o pênalti, falei sobre isso na transmissão. Mas a gente tem que respeitar a decisão do árbitro, que em nenhum momento
ele fica inseguro para marcar qualquer coisa, viu? Foi uma boa arbitragem do Yuri da Cruz, mesmo que o São Paulo tenha reclamado de uma marcação ou outra, mas eu achei que o árbitro realmente ele fez uma boa arbitragem. Mas eu não daria o pênalti do Michel Araújo no Marinho, mas respeito a decisão do árbitro. Por quê? Porque sempre que um jogador abre a asa, né, os árbitros têm marcado falta. É um critério que a maioria tem adotado, mas nesse caso eu acho que o Michel Araújo só dá uma encostadinha no Marinho e o Marinho valoriza. Deixa eu aproveitar só para, antes de abrir o apito final, tava vendo alguns trechos, não consegui acompanhar porque eu tava assistindo o jogo do São Paulo e o do Fluminense também. O Fluminense ganhou, desculpa a borrifada, viu, Bruno Milhose, mas foi um golaço do Léo Fernandes, uma coisa impressionante. Você viu o gol aí, Pretzel? Tô vendo agora. Ah, brincadeira. Gol de falta, né? Que paulada. Que isso. Olha, sem querer comparar o incomparável, é claro, mas me lembrou um pouco a cobrança do Marcelinho Carioca. Lembra aquelas cobranças de longe? Sim. Que ele pegava... Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo também. O Cristiano Ronaldo, sim. A bola vai enviesada, aí ela muda de direção. Oh, que golaço do Léo. Que golaço. O Fluminense venceu por 1-0 o Cruzeiro. Aí eu tava assistindo trechos curtos da entrevista coletiva de Jorge Sampaoli. Ele falou o seguinte, abre aspas... Tivemos o controle do jogo durante os 90 minutos. Fecha aspas. Pois, esse cara, o Pretzel, eu posso falar, ou ele é fanfarrão, ou ele é louco, ou as duas coisas. Porque quem assistiu o jogo como nós, Pretzel, a gente viu outra coisa. O Goiás amassando em alguns momentos do jogo o Flamengo. Tem que botar na conta do Landim, né? Só duas pessoas acreditam no Sampaoli. O Landim e o próprio Sampaoli. Só. Porque eu acho até o soco do preparador físico no Pedro, eu achava que o Sampaoli estava bem com o time, certo? Estava arrumando, estava escalando legal. Depois, o Sampaoli, ele enlouqueceu, cara. Enlouqueceu. E o Flamengo definhou. Então, o cara vai para uma coletiva e diz um negócio desses. Lembra quando a gente falava, Capelanes, que muito treinador caía por entrevistas coletivas? Total. O Sampaoli já deveria ter caído há muito tempo por algumas entrevistas fora da realidade. É realmente bizarro. 11h39, vem aí o apito final, microfone de esportes da Bandeirantes, falando muito sobre a derrota do São Paulo. Deu Fortaleza no Morumbi. São Paulo 1, Fortaleza 2. Daqui a pouquinho o trabalho de zona mista do repórter Bandeirantes Paulo do Vale e também as entrevistas coletivas. De um lado, o Vojvoda, do outro, Dorival Júnior e no meio de tudo isso, Alexandre Pretzel. Só para ajudar o PDV e tu também, o Eduardo de Oliveira César, grande figura, grande né? Edu César. 3 vitórias do Fortaleza sobre o São Paulo no Morumbi. Mentira. 1-0 em 17 de julho de 21, gol do Robson. 1-0 em 28 de agosto de 22, gol do Juninho Capixaba. E hoje, nossa, é verdade, Juninho Capixaba fez gol, tem razão. 3 vitórias do Fortaleza dentro do Morumbi. Lembrei desse jogo, obrigado, Edu. Lembrei desse jogo aí. O outro gol do Robson, que já jogou no São Paulo também. Exato. Eu não lembrava. Tá no Mas do Juninho eu lembro do gol dele. Eu lembro do gol do Juninho. O Robson estará aqui na semana que vem, hein? Oi? O Robson estará aqui na semana que vem, tem São Paulo e Coritiba. Exatamente. Tem bastante coisa para a gente poder debater ao longo do apito final, porque a sequência de Campeonato Brasileiro não para. E o que não para também é a sequência da programação esportiva da Bandeirantes, com os trabalhos técnicos internos do Michel Lopes, a mesa de som. Não deu para nós, né, Michá? Não deu pra nós, né? Pois é, vou falar pra você, a gente bateu na trave de virar milionário. Central técnica interna da Bandeirantes com Beto, Rebeca, Caião e Martins. Imagens do switcher do youtube.com/rádio Bandeirantes oficial do Alexandre Marques. E a técnica externa com o Mordente, é isso? E também com o nosso querido Rafael Pellegrini. Que timaço. 11h40, bora abrir o apito final. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, Nakata, Grupo Souza Lima, CM Capital, Tenda Atacado, Fios e Cabos Elétricos CIO, 99, Paraflu, CSN Cimentos e estrelabet.com. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol. Apito final.